Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Trading Pit. O meu nome é Nelson Dias e este podcast será um podcast bastante especial porque será o primeiro podcast da Trading Pit em território brasileiro. Mais concretamente aqui na Barra da Tijuca. E como tal, também teríamos que convidar, obviamente, aqui alguém especial, neste caso um parceiro especial, trader, youtuber. Estou-me a referir aqui ao nosso parceiro Bruno Oliveira. Então começaria por aí, Bruno. Para quem não o conhece, quem é o Bruno enquanto pessoa? Quem é o Bruno antes de ser trader? Como é que chegou à atividade do trading e não, por exemplo, piloto de aviões? E fala-nos um pouquinho de si, Bruno. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite, agradecer a apresentação aí também, né, de convidado especial, gostei muito dessa parte. Boa. A minha história com o trading, cara, eu comecei em 2017. É uma história um pouco interessante, porque quando eu comecei lá em 2017, eu comecei com a ideia mesmo de... Eu queria fazer investimentos em ações, então minha ideia era a longo prazo, comecei a estudar fundamentos e tal. Só que por trabalhar, já cheguei a comentar com você em algum momento, né? Mas o pessoal aí de casa talvez não saiba. Eu sou, há mais de 10 anos, eu sou diretor de arte também, trabalho com direção criativa. E um dos clientes da agência é uma grande corretora de investimentos, que eu trabalhava na época. E a gente estava fazendo um evento para traders, né? Ok. Isso foi em 2018, esse evento, se eu não me engano. Em 2017 eu comecei a operar, mas mais com aquele foco de longo prazo. 2018 a gente preparou esse evento para esse cliente de investimentos. E aí, como eu gostava muito desse assunto, eu, depois de ter trabalhado para eles, né, quando o evento estava pronto, que era uma agência de eventos que eu trabalhava, eu pedi para participar, para o dono do evento para eu participar. Eu falei, eu gosto muito desse assunto, tem como eu participar, eu pago minha passagem, eu vou... Porque o ingresso para participar desse evento era uns R$3.000, e aí você ganhava acesso a um monte de curso. Tinha vários cursos que a plataforma oferecia, né, que já estava incluso aí no valor desse ingresso, desse evento. Exato. E aí, ele não só deixou eu participar, eu paguei minha passagem para ir, mas ele me colocou como uma credencial de um participante padrão lá, né? E eu recebi todos esses cursos, né? A promessa era você recebe R$12.000 em cursos. Então, eram todos os cursos da plataforma sobre trading. E aí tinha aula de swing trade, aula de opções... tudo focado no mercado nacional na época, né? Mercado futuro, mas tinha todos os cursos ali. E aí eu comia aquele conteúdo, né? Já tinha assistido uma coisa antes para poder entender, acompanhar ali as palestras e tal. Mas já cheguei conhecendo ali um pouco, eu já mexia com ações, mas meu conhecimento era mais de position trade e tal, e swing trade. Mas depois desse evento que eu comecei a consumir esses cursos, né, e fazer, eu acabei adentrando mesmo no universo do day trade. Muito bem. Que é onde é a Fórmula 1 ali da coisa. E isso desde 2018 ali fazendo day trade. Então começa 2017, 2018. Já me aprofundo ali, já direto no mercado futuro. Não passei por day trade em ações, nada. Já fui para direto no mercado futuro. E minha jornada começa aí, né? Eu me apaixono por isso, né? Me apaixonei pela técnica que eu utilizo até hoje, que obviamente diferente, a gente vai falar disso em algum momento, mas na época eu conheci análise gráfica, né? Os cursos que eu fiz, na verdade, eles eram todos voltados para essa linha de análise gráfica. Em 2019 eu tive a oportunidade de ser aluno do mestre Márcio Noronha, que foi um dos grandes divulgadores da análise gráfica aqui no Brasil, é conhecido como o Papa da análise gráfica, e eu fui um dos alunos diretos dele aí, num dos últimos treinamentos completos aí que ele deu, porque ele já é um senhor, já de idade, mas ele é um grande nome do mercado financeiro, já foi dono de corretora, aqui no mercado nacional ele é muito conhecido, e assim, foi uma experiência transformadora esse curso que eu fiz com ele, porque não foi só um curso, foram alguns meses junto com o Márcio Noronha, que era essa pessoa com essa... Né, o cara que praticamente popularizou a análise gráfica no Brasil, né? Ele que traduziu os primeiros livros aqui pra gente, do Granville, do Pring, esses livros que o pessoal estuda hoje. A editora que fez a tradução desses livros para português foi ele. E aí, cara, eu fiquei apaixonado, eu sou meio nerd, né? Comecei a pesquisar tudo isso, livro atrás de livro. Depois do Márcio Noronha eu fiz outros cursos também. Mas o mais importante, né? Eu
tive minhas altas e baixos, né? Porque esse mercado Como é todos. feito disso. Exatamente, como todos. sem Né? dúvida. Quebrei conta, igual todo mundo. Tem gente que fala que nunca quebrou conta, eu quebrei diversas contas. Deixa-me adivinhar, foi direto para uma conta real também. Fui no direto início. pra conta real, né? Na época não tinha muito isso de, começa aqui pelo simulador ou por uma mesa proprietária. Não tinha isso, né? Mesmo Ou hoje pelo em menos eu dia- não tinha. Mesmo hoje em dia. Sim, acredito eu já que- cheguei me aventurando já. Exato. E quebrei muitas contas, né? Até encontrar ali o que eu me sentia mais à vontade. Em 2020, se eu não me engano, 2020 ou 2021, acho que 2020, né? Por causa da pandemia e tava acontecendo todo aquele... Né? Foi 2020 a pandemia? Sim, Agora foi me a partir de perdi. 2020, sim. 2020, sim, então. Tava acontecendo todo aquele caos da pandemia. Nessa mesma época eu também tava um pouco... Eu já tava há muitos anos na agência que eu trabalhava. E aí eu tava trabalhando de casa, né? Não era muito comum pra mim. Hoje em dia é muito comum essa questão do remoto, tá? Mas na época não era muito comum essa questão do remoto. Sim. Exato. E aí eu acabei indo pro remoto forçadamente na época e tendo uma sobrecarga de trabalho. Por mais que eu gostasse muito do que eu fazia, mas teve esse momento da pandemia e eu optei por ficar um ano inteiro só vivendo de trading. Remotamente, sempre a trabalhar a partir de casa. Entendeu? Ali remotamente. Eu, de início, estava para a empresa ainda, né? Trabalhando para a empresa e para o trading, mas depois eu resolvi focar somente no trading. Já nessa época eu já tinha uma estratégia pessoal minha. De day né? trading? De na day altura? trading, isso. Sim. Exatamente. Mercado nacional ainda. Ok. Você continua E- com day trading ou neste momento tem outro tipo de operativas já? Eu gosto muito do day trading. Eu faço trading? day trade, eu gosto muito. Eu faço swing trade, faço position trade, mas day trade é o carro-chefe, assim, para mim. É o teu forte. É o meu forte, é o contrário, né? A maioria das pessoas vão pro day trade, quebram, né? E depois descobrem que tem position, swing, aí acabam indo para outra coisa. Eu não, eu fiz todos os caminhos inversos. Eu comecei pelo mercado nacional, para depois pro mercado internacional. Eu comecei por position trade, para depois ir pro day trade, né? Foi todo o caminho inverso do que as pessoas fazem. Talvez por isso eu seja um pouco mais consciente do terreno que eu tô pisando, né? Eu não sou um pouco deslumbrado como as pessoas são hoje, né? As pessoas acham que querem as pessoas querem fazer 100% ao mês. Exato. Eu sou um cara muito mais consciente, até porque eu tive pessoas para me orientarem nesse processo, mas mesmo essas pessoas me orientando, eu fui lá e quebrei a cara. Porque eu sou aquela pessoa que eu acredito que tem 3 tipos de pessoa, né? Tem a pessoa que aprende com os erros dos outros, né? Tem as pessoas que aprendem com outra pessoa falando, ensinando para ela, e tem as pessoas que aprendem errando. Eu sou esse terceiro tipo, eu preciso errar para aprender. E tem a quarta pessoa, que nenhuma funciona, que continua errando. Exato. Que é a grande maioria também, né? E fazem pouco para melhorar. Eu identifico-me também nesse ponto 3, em que é necessária muita resiliência no dia-a-dia, aceitar muito stop loss, muita perda e mesmo assim acreditar que é possível desenvolver corretamente ou com performance o trabalho que estamos a fazer e chegar aqui à tão desejada consistência nos mercados financeiros. E Bruno, aqui para quem nos está a ouvir, você dá para viver do trading? Qual é a sua posição em relação a esta questão? Eu acredito que dá. Eu dei um exemplo agora, né? Eu fiquei um ano inteiro tendo como única fonte de renda o trading, mas eu vou ser extremamente... Sim, eu pergunto isso porque de repente, por vezes podemos ter um ano positivo, um bom ano, e um segundo ano negativo, Sim. desanimar, um terceiro ano, enfim, no 0-0, e muita gente acaba por desistir. Então, a questão surge precisamente nesse Sim. sentido. Não, Como é que foi depois os próximos... Eu acho que é o seguinte, eu tô te falando que eu comecei em 2017, 2018 mesmo ali como trader ali, fazendo day trade, né? E a gente tá aqui, tá em 2026, então eu já posso falar aí que eu tenho pelo menos uns 9 anos, quase, operando, pondo a pele em risco, e justamente por isso que eu vou falar que eu vou falar agora, que é possível. Porém, inclusive nesse ano que eu consegui viver de trading, tiveram meses negativos, né? Só que a gente tem que ter uma lógica diferente. A maioria das pessoas vem do mercado formal ali, que é CLT, que tem um salário, e acaba olhando o trade como salário. Só que eu acho que o trade, na verdade, ele é um negócio, né? Assim como um negócio, você tem um faturamento, né? Desse faturamento, você tem o que é bruto e o que é líquido, né? Então você vai fazer o balanço de negativos
E lucro, na mesma coisa no Média, trading. no fundo, uma média Exatamente, mensal. você tem uma média Sim, mensal. Você sim. vão ter dias negativos, dias positivos, né? Você vão ter meses negativos, mas o mais importante é que o seu balanço anual ali fique positivo, né? Que você, ano após ano, você consiga ter... Inclusive, os próprios fundos de investimento, né? Se você não faz nada, você coloca num grande fundo de investimento, que só tem especialista, eles, inclusive, têm anos negativos. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Então você tem que ter essa cabeça que o trade, ele, como qualquer negócio, né? Como qualquer negócio, se você pegar qualquer empresa, se eu pegar, por exemplo, hoje o balanço do Google, né? Do Facebook, de qualquer empresa grande, você pegar o balanço anual, você vai ver que vão ter meses de prejuízo. Sem dúvida, sem né? dúvida. Se você pegar o balanço em 10 anos, você vai ver que tiveram anos seguidos em prejuízo. Então, o trade é um negócio. As né? próprias estatísticas falam por si. 70% a 90% dos traders perdem capital, 5% a 10% ficam ali no 0 a 0 e acabam por desistir, não conseguem realmente chegar ali à consistência, e apenas de 1% a 4% é que são realmente rentáveis no longo prazo e conseguem, com o passar do tempo, viver do trading e até com algum potencial para quem depois, obviamente, continuar com essa consistência ao longo dos anos e desejar seguir essa carreira, não é? E você, inclusive, tem essa visão privilegiada, né? Porque você tá numa empresa que lida diretamente com traders, né? Eu conheci vocês também estando nessa posição, né? De alguém que tá fazendo um desafio, a gente vai falar sobre isso, acredito. Seguramente, da Trading Pits. Mas vocês têm essa visão, que vocês trabalham com milhares de traders, vocês têm a curva de capital de milhares de traders, né? Então vocês têm essa visão comportamental do que dá certo e do que não dá. Então eu vou sugar algumas perguntas para minha audiência aqui depois também. Sim, claro, falaremos disso mais um pouquinho à frente. Seguramente. Mas só para concluir essa questão do viver de trading ou não, eu acho que dá sim, mas você tem que estar consciente do que eu falei aqui de ser um negócio. Um negócio, ele vai ter mês negativo e ele tá consciente disso. Tá no papel. Aquele cálculo tá no papel. Você tem caixa para isso. Né? Inclusive, tem Por isso que eu sou adepto, né? Da pessoa ter mais de uma fonte de renda. Por quê? Claramente. Tem um economista super famoso, que é o Nassim Taleb. Ele tem um livro que é o Antifrágil, né? Que é um livro super famoso, como se ser um investidor antifrágil e tal. Que ele defende a estratégia de barbell. Que é tipo assim, você tem uma ponta de muito risco, no nosso caso é o trading, você precisa de uma outra ponta maior que não tenha risco. Porque aí você vai ter o melhor dos mundos, assim, um equilíbrio muito grande. Nada no meio, que é o risco médio. Exato. Então, se eu faço trading, que eu estou no ápice do risco aqui, obviamente, mesmo que eu só viva de trade, que eu só faça trade, o ideal é que você vá tentando puxar algumas outras frontes, algum empreender, alguma coisa. A famosa diversificação, não é? Exatamente, para que você consiga aumentar isso aqui e tenha uma fonte de renda mais segura também. Por quê? Isso vai deixar você operar mais tranquilo. Porque nesse ano que eu tive que viver só disso, meu psicológico, não preciso dizer, que não ficou um dos melhores, né? Então esse é um problema, uma questão que muita gente não fala. Eu acho que as mesas proprietárias, que a gente vai falar daqui a pouco, são uma ferramenta que os traders de varejo, como eu, precisavam para ter todo esse suporte, para conseguir realmente ter toda uma estrutura, como se, né, assim como os traders de banco sempre tiveram isso, a gente era meio corajoso, ia na conta própria, que era uma conta, e hoje em dia as mesas proprietárias trazem esse suporte de profissionalizar o trader pequeno. Então eu acho isso. E, inclusive, se você pegar o livro do Jack Swagger, que é um cara que ele pesquisa traders, ele tem aquele Market Wizards, né? Tem várias edições. Ok. Se você pegar o mais recente, o Market Wizards mais recente, ele pega 9 traders, se não me engano, 9 ou 8 traders. E são traders de sucesso, que ele audita os traders do livro dele. Então, todos são auditadamente consistentes. E um deles, que é o que tem maior rentabilidade, inclusive, todos eles tinham alguma outra fonte de renda em paralelo. Um deles, ele só vivia do trading. O cara tem lucros, assim, astronômicos, mas o patrimônio dele não cresce. Por quê? Porque ele precisa tirar tudo todo mês para ele. Então, Exato. É uma outra vantagem você ter uma renda em paralelo que você consegue fazer com o trade o seu patrimônio crescer. Você não tira toda a sua fonte sempre. Exatamente. Então, é isso que eu defendo. Para além de que protegemos o psicológico também nessas situações, ao diversificarmos aqui com outras atividades, acabamos por proteger precisamente o psicológico, porque o trading, como você disse muito bem,
a renda é variável e temos, por vezes, podemos ter 2, 3 meses em drawdown, meses negativos, e, portanto, temos de ter aqui outras fontes para superar essas situações. O Bruno há pouco falou da análise gráfica, que gosta de análise gráfica, e eu pergunto-lhe, Bruno, a análise gráfica pura funciona realmente no longo prazo? Precisa de se adaptar, de olhar para a análise gráfica noutras perspectivas à medida que o tempo vai passando? Fala um pouquinho da sua experiência nessa parte da análise gráfica. Eu sou um pouco suspeito para falar, né? Porque, como eu falei, além de trader, eu sou um apaixonado por análise gráfica também. Eu não sou aquela pessoa que eu aprendi análise gráfica só para ganhar dinheiro. É uma coisa que eu gosto e eu estudo. Diariamente eu faço testes, eu tenho a minha forma muito particular de operar hoje. Em algum momento eu vou acabar falando disso, mas eu acho que sim, a análise gráfica funciona até os dias de hoje. Inclusive, eu fiz uma postagem no Instagram, alguns anos atrás, em que teve aquela alta, né? Teve a queda do Bitcoin, né? Depois ele deu aquela estourada para cima, né? Conseguiu Bitcoin romper, sendo Bitcoin. Aquela resistência, exatamente. Conseguiu romper aquela resistência. E aí eu comparei, tem um livro lá em casa, que eu ganhei, inclusive, quando eu fiz o curso do Márcio, lá muitos anos atrás, que traduzindo para o português, o nome do livro é Análise Técnica das Tendências das Ações. Esse livro ele é conhecido como a Bíblia da Análise Técnica, porque é o livro que o Edwards e o Magui escreveram, que basicamente são os caras que criaram a análise técnica. Porque não é que a análise técnica foi criada por eles, mas eles que formataram aqueles padrões, né? E fizeram um estudo lá em 1940 e pouco, né? Eles fizeram todo um estudo, dedicaram a vida para isso, catalogaram tudo. Então, nesse livro tem desde a teoria de Dow, né? Porque surge aí, né? Análise técnica, teoria de Dow, tá? Que é bem antes. E a parte que misturando os autores, a parte que o Edward e o Magui contribuíram foram catalogar os padrões, né? Inclusive, tem muita gente que aprende padrão e fala que não funciona porque olha a postagem de você, que olha a postagem de Instagram aí, entendeu? E acha que operar padrão é ficar decorando padrãozinho em postagem e tentar reproduzir. Só nesse livro, né? Vai atrás do livro, Análise Técnica das Tendências das Ações. Tem 10, 15 páginas para falar de um padrão. Por quê? Padrão para eles não é decoreba. É algum comportamento que algum grupo do mercado fez por algum motivo e eles catalogaram isso, porque isso acontecia repetidamente, por isso que é um padrão. Okay. Né? E sempre que isso acontecia, tinha alguns desdobramentos. Eles passaram alguns anos analisando isso e tentaram relatar ali a psicologia por trás daquilo, do que provavelmente aquilo acontecia. Então, essa é a análise técnica clássica, né? Que eu gosto, sou fã. Aí tem os indicadores também. Você aplica muitos indicadores? Era precisamente isso que lhe ia perguntar. Cara, eu uso alguns indicadores. Ao mesmo tempo, em simultâneo? Então, eu gosto de fazer 2 tipos de análise. Eu gosto de fazer análise quando o mercado tá fechado, que é meu panorama da semana, assim. Eu acho importante, é ter o cenário de guerra, assim. Então, nesse momento, pode ser até que eu use algum indicador que não tá na minha tela. Às vezes vem alguma pergunta, e é por isso que é importante você conhecer os indicadores. Por exemplo, eu quero saber, quero usar um OBV ali para ver se o volume está acompanhando aquela tendência. Aí eu boto ali no meu gráfico diário, que acho que inclusive vai ter mais coerência com o OBV, porque quando o Granville criou o OBV, inclusive ele fez pensando em gráficos diários, então vai ter maior efetividade ali, aí você bota. Eu faço minha análise, mas não necessariamente no meu dia a dia ali no day trade tá ali, não. Entendeu? No day trade eu gosto de gráfico limpo. No máximo eu boto ali um RSI, ali, um IFR. Ok. Né, para me ajudar ali. Mas basicamente meu foco tá sempre no preço. O indicador ele nunca vai tomar decisão por mim. Como eu sou um trader de price action, o nome já diz, né? Exatamente. Eu reajo ao que o preço está fazendo. O indicador, às vezes, ele vai ser um filtro para o viés que talvez eu esteja tendo. Eu vou perceber... Tem alguns vídeos que eu falo sobre isso, que quando eu estou num período ruim, isso mexe com o nosso emocional, e a gente começa a questionar muita coisa. E aí eu uso o indicador como muleta, às vezes, sabe? Tipo assim, eu sei que tem alguns indicadores que dão respostas muito objetivas, e aí tem períodos que eu não tô confiando tanto na minha visão, por mais que a minha visão seja meu principal, e aí eu começo a usar alguns indicadores que eu já conheço, que eu tenho confiança, para tirar algumas dúvidas e ter mais confiança na hora de operar. Mas não necessariamente é necessário. O indicador, ele não é necessário. Você pode trabalhar a análise gráfica sem indicador, certo. Mas não quer dizer que ele não seja eficiente.
Exatamente, exatamente. É sempre um auxílio, uma ferramenta que nos Exatamente. auxilia na tomada da decisão. Eu, curiosamente, no meu caso, como trader, algoritmo, não uso qualquer tipo de indicador. Tenho algumas estratégias, sim, como média móvel, mas na verdade não utilizo em 98% das minhas estratégias e a verdade é que realmente consigo também ter uma percepção e uma clareza muito mais eficaz e eficiente do mercado, observando dessa forma. Porque confunde também, né? Se o cara começa a botar um monte de indicador, não sabe, cada um às vezes vai dar um sinal diferente, né? Sim. E o indicador, não sei se você concorda comigo. Aí você vai me dizer a sua visão, vai ser muito importante para mim saber também, de um trader que tem mais anos aí que eu, que trabalha com trade de algoritmo e tudo. Não sei se você vai concordar com essa afirmação que eu vou fazer aqui. Mas eu acho que tudo que o indicador fala, por exemplo, se eu vejo um nível de sobrecomprado, sobrevendido no RSI da vida, eu consigo ver aquilo também no gráfico cru. Certo. Com o meu price action, sem olhar o indicador. Só que por que o indicador é legal? Porque nem todo dia você vai enxergar o que você deveria estar enxergando. Exatamente. E aí que entra o indicador. Você está vendo a mesma coisa. O indicador está te mostrando uma coisa que você poderia estar olhando no gráfico. Só que às vezes, como eu falei, tem meses que a gente não está tão bem. E aí que eu falei que eu uso de muleta. Foi isso que eu quis dizer. Que às vezes o indicador, ele tá ali para me mostrar uma coisa que eu não tô vendo, mas eu poderia estar vendo ali. Para ajudar a resolver, no fundo, isso. A dúvida. Sim, eu concordo consigo completamente, a 100% nessa visão, ainda que não use qualquer indicador, tal como lhe disse. Eu parto do princípio que o mercado realmente tem padrões repetitivos. Temos aqui sempre 4 pontos em comum no mercado, que vai ser sempre o preço de abertura, a mínima, a máxima e o preço de fecho. No meu caso em concreto, eu olho mais para as belas de um dia, de uma semana, de um mês. Porquê? Por causa precisamente de eliminar aqui o ruído que o mercado ou que timeframes inferiores nos trazem e portanto, diria quase impossível não existirem padrões idênticos e repetidos ao longo dos anos no mercado. E se tivermos realmente depois aqui uma base de dados, no meu caso eu trabalho com robôs, se tivermos uma base de dados robusta, uma amostra bem robusta, vemos se realmente o mercado nos dá razão ou não a este tipo de observação. E, portanto, é uma forma de estar no mercado, digamos que também diferente, ao não usar os indicadores. E concordo consigo a 100% na parte de quantos mais indicadores tivermos na nossa tela, eu acredito que 3, 4 indicadores já começa a ser exagerado, mas ainda assim não é impossível deixar de ser consistente por causa dessa situação. E olha, Bruno, você tem um canal no YouTube e sei que também lida com muita galera que está a chegar, neste caso, aos mercados financeiros, que são iniciantes, e então perguntava-lhe quais são assim os maiores erros que você vê nos traders iniciantes. Eu acho que o principal erro é a pressa das pessoas, né? Elas querem recuperar. Exatamente. Tem isso de recuperar dinheiro, se o cara já chega... O cara já perdeu o que ele tentou sozinho, aí vê lá no canal que ensina um monte de coisa nos vídeos. E aí o cara, não, perdi 10 mil reais, 20 mil reais, como é que eu recupero agora? Exatamente. Não é assim que funciona, né? Exatamente. E tem esse erro, que é o cara tentar recuperar não existe. Né? Eu escutei isso na época que a gente estava até conversando. Sim. Aqui que eu falei que teve uma época minha, quando eu era mais novo, que antes de eu ir pro trading, que eu gostava de assistir poker, né, na televisão. E aí eu comecei a estudar poker e tudo. E aí eu cheguei até a participar de um torneio no centro da cidade. Sério? Aqui. Eu fiquei em 4º lugar, torneio baratinho do centro da cidade. Quem conhece vai saber. E aí, o poker, ele tem essa... Não vou falar sobre poker, não tem nada a ver aqui, mas o poker, ele tem essa... Pra quem não sabe, o poker foi considerado o esporte da mente, né? Sim. Assim como o xadrez, acho que gamão também bem estimulante e também na parte do raciocínio. Isso tem uma parte da sorte e tal, mas se você pegar a mesa final dos torneios de poker, são sempre os mesmos caras. Num torneio de 3 mil pessoas, não tem como ser sorte isso, né? Os caras têm estratégias, né? Aí tem a bad beat, que os caras chamam, né? Que é quando a sorte, sem querer, encontra o cara, mas é uma parcela muito mínima ali. Os caras
A maioria das vezes eles vão tentando usar matemática, estatística. O cara Estatística, calcula com o que tem na mesa, com o aumento que você deu, as possíveis mãos que você tem, né? E eu trouxe um pouco disso pro... que eu tava falando, quer fazer uma analogia agora, pra vocês não parecerem que eu fugi e não voltei, cara. TDAH, gente. Que eu tenho o seguinte, eu escutei uma vez, nessa época que eu tava estudando poker, tinha um campeão de poker, esqueci o nome dele agora, acho que é o André Acari. Tinha o André Acari, tinha... Um desses caras que era campeão que eu acompanhava na época. Estava lá sempre. E aí ele falava num vídeo dele uma coisa que eu guardo pro trading isso, que é, não existe dinheiro recuperável. Todo dinheiro que você faz é um dinheiro novo. Exato. Então, por exemplo, se você perdeu R$1.000, você não tem que pensar, vou fazer o trade agora para recuperar meus R$1.000. Não, perdeu R$1.000, acabou. No dia seguinte, você reinicia. Um dia anula o outro. Entendeu? Certo. Não tem que pensar em, vou recuperar os 1.000 de ontem. Não, um dia anula o outro. Por bem ou por mal. Eu faço muito essa analogia às outras atividades comerciais. Um café, por exemplo, acontece precisamente o mesmo, só que de outra forma. Nós temos que entregar primeiro, de alguma forma, para comprar a mercadoria. Por exemplo, no café, temos de comprar o café, temos de comprar as águas, enfim, a cerveja. Temos que dar esse dinheiro ao fornecedor e só depois é que vamos ter a nossa margem. Aqui no trading, a lógica, a perspectiva é bem parecida. Nós temos de alguma forma também a entregar esse dinheiro ao mercado e o mercado depois, obviamente, quando estamos perante uma estratégia vencedora, o mercado acaba por entregar novamente esse capital para as nossas carteiras, ainda que psicologicamente o facto de não existir ali nenhum produto que seja visível aos nossos olhos, é isso que realmente faz mexer aqui a parte emocional, a parte psicológica e precisamente faz muita confusão a grande parte das pessoas, porque veem o dinheiro ir, um dinheiro que depois não sabem se realmente vão recuperar ou não. É um pouco por aí. Você falou uma questão ali da questão, tirando uma dúvida aqui, porque você falou uma coisa que talvez a gente tenha uma visão muito parecida, e a gente nunca teve esse bate-papo assim. Eu já te perguntei, fora do podcast, gente, eu já perturbei o Nelson várias vezes, que eu tô querendo começar a operar com robôs. Perturbar, essa palavra não é correta. Não é? Não. Que é isso, Bruno? E o Nelson é um especialista em robôs, né? Você falou que tem vários robôs funcionando, né? Sim, à volta de 5.000 estratégias neste momento. E aí teve um dia que eu tava querendo quase uma consultoria grátis dele, né? Perguntando, Nelson, eu tô querendo a minha estratégia, eu sou um trader discricionário. Completamente. Mas assim, tem como um trader discricionário também ser um trader que opera com robôs? Fica aí a minha dúvida, né? Se de repente puder tirar para as pessoas. Ou qual o primeiro passo, né, que quem quer começar a operar com robôs tem que fazer, né? O cara que não entende programação. Assim, eu acredito que, em primeiro lugar, o trader deve ter sempre um contacto manual com o mercado, com as plataformas, e de alguma forma fazer alguma pesquisa, estudar, tentar perceber realmente como é que poderá funcionar uma estratégia, como é que poderemos conseguir alcançar uma estratégia vencedora. Eu acredito que esse trabalho terá de ser feito de forma manual. Eu próprio comecei por aí também. Comecei ali com a minha forma de observar o mercado, de ver padrões que realmente pudessem trazer valor em termos de ganhos. E só depois que tirei algumas conclusões e percebi que realmente poderia haver ali potencial, é que parti para a questão dos robôs. E para lhe ser sincero, Bruno, no meu caso, eu não trabalho com programação. Eu tenho o meu próprio programador e recomendo qualquer trader que queira trabalhar com robôs que realmente tenha um programador, porque o trading por si só é uma atividade muito exigente, está no top 10 das atividades mais exigentes a nível mundial, é considerada uma profissão de alta performance. E então, se ainda colocarmos a programação no meio, acabamos por tirar aqui o foco do essencial, que é o trading, que é o que nós queremos. Então recomendo claramente entregar esse tipo de trabalho a alguém profissional, um programador que realmente domina a matéria. Obviamente a propriedade intelectual das estratégias vai ser sempre o do trader. No entanto, isso vai ajudar bastante o trader a ganhar tempo e a focar-se realmente naquilo que importa. Esse, sem dúvida, é o maior conselho que eu poderia dar para quem quer avançar para a parte do trading algoritmo. Faz sentido para si? Faz total sentido. Inclusive, você deu um gancho aí que as pessoas me perturbam no meu canal, mas agora elas vão entender. Você falou aí da questão do focar no que realmente precisa. Exatamente. Então, por exemplo, muita gente entra no meu canal, o cara, antes de aprender a operar,
o cara fica perguntando, e a Receita Federal, e imposto de renda, e a contabilidade. O cara fica achando que eu sou contador e tem que ficar respondendo pra ele essas coisas. Eu sei, óbvio, isso é importante você saber. Mas primeiro, começa a ganhar dinheiro primeiro pra você se preocupar com isso, né? Isso acontece. E contrata um contador pra você não precisar gastar esse tempo com uma coisa que é extremamente técnica, extremamente... Né? A gente pode saber por alto pro contador não te enrolar, desculpa os contadores, mas é bom você saber o básico. Tudo que você fazer na vida, por mais que você vai delegar, o básico tem que saber. Mas, por exemplo, hoje eu tenho um contador que cuida das minhas coisas, inclusive empresa que eu tenho, tudo. O contador que toma conta. O trade é a mesma coisa, entendeu? Completamente. Então, eu acho que você pode delegar essa parte, inclusive porque é uma coisa complexa, né? A contabilidade, se você quiser deixar tudo certinho, ali bonitinho, é complexa se você quiser fazer sozinho. Mas hoje em dia tem plataforma que faz, tem site que faz, tem contador especializado que faz. Então, não se preocupa com isso, de início, vê se eu estou errado. Se preocupa em ganhar dinheiro primeiro. Completamente. À questão dos erros, eu acrescentaria que eu vejo muitos traders também a trabalhar sem stop loss. Pode parecer vantajoso, mas é inevitável que em algum momento o preço vai fugir e não vamos conseguir tomar conta da nossa carteira, da nossa operação. Eu diria também que falta um processo, um plano também. Aos traders, não tenho um plano em Seguir concreto. O plano também, Nelson? Seguir o plano, implementar o plano, saber estar fora do mercado, muito importante, saber estar fora do mercado, esperar pela oportunidade certa, acho que é muito importante essa parte também. É isso, acrescentaria esses pontos e para si é mais importante gestão de risco ou estratégia? Eu acho que é um tripé. Eu acho que você não consegue ter uma coisa sem a outra. Vão de mãos dadas, certo? Porque se você for um ótimo trader, como eu já vi vários amigos meus, inclusive, que eu que ensinei a operar, os caras davam um show no início, tinham lucros que eu nunca tive. Por quê? Porque eles não tinham medo que eu tinha, certo. Que eu já sabia dos riscos, e eles têm aquelas pessoas, como eu falei, que só aprendem errando. Então, tiveram esses colegas que eu ensinei a operar, que tiveram os lucros astronômicos, fiquei até mal na época, falei, pô, ensinei os caras a operar e eles estão tendo os lucros que eu nunca tive, o que tá acontecendo? Certo. Mas a resposta vem, né? Algumas semanas, meses, não importa, acontece que o cara quebra tudo, né? E ele não sabe nem por que ele perdeu aquele dinheiro, ou seja, ou sabe, né? Ele não tinha o medo que ele precisava ter, então o medo é importante, o medo ele existe por algum motivo, né? Exatamente. Então, só que esse medo, ele tem que estar ali em forma de quê? Vou gerenciar o meu risco, que isso aqui, trading, é gerenciar risco. O risco está lá, é uma atividade de risco. Então, vou-lhe colocar a pergunta de outra forma. Se tivesse, em termos de probabilidades, de porcentagem, se tivesse que colocar gestão de risco e estratégia, qual é que colocaria ligeiramente acima? 70% de gestão de risco. Ok. Por quê? Eu concordo consigo. 70% de gestão de risco, porque se você tem uma boa gestão de risco e você tem uma estratégia boa, sim, mas boa, regular, assim, meia boca, mas tem que ser boa ainda, que tem muita gente que tem estratégia ruim. Essa é a questão, é que você pode ter uma estratégia boa e... Se você gerenciar bem, você sai lucrativo. E se gerenciar mal, essa estratégia ser transformada numa estratégia perdedora. Portanto, claramente, a gestão de risco... E eu iria mais além, inclusive. Como o Alexander Elder, né, que é um autor super famoso aí de trading e tal, ele fala que ele fala dos 3 M's. Método, money, né, e mente. Então, você precisa das 3 coisas, é um tripé. Você precisa de um método bom, um método que você se sinta seguro, até para você dar as suas entradas. Por que você está entrando na operação? Claro. Né, você precisa ter um gerenciamento de risco, né, management, né? Você precisa ter um gerenciamento de risco bom, por isso que é um M, né? E você precisa ter a mente boa. Porque não adianta você ter os outros 2 e na hora que você tiver que executar, você sair do plano. O que adianta ter um gerenciamento de risco, né? Tudo bonitinho ali, tudo... Não, vou perder 1%, vou entrar com 0,25 e tal. E no primeiro lote que você toma, você começa a entrar com 5%, 4% para recuperar o que tu perdeu. Porque já era, né? No primeiro momento, no primeiro gatilho que você aciona de eu vou fazer isso só agora, não é só agora que eu vou sair do plano. Só hoje, só nesse momento aqui, se der certo, eu paro. Você já tá rezando para dar certo. A partir do momento que você tá rezando para dar certo, estatística foi pros praças. Virou sorte, virou gambling, virou jogo. E a questão é que se deu certo, nesse momento nós acabamos por ficar contentes, o trader acaba por ficar contente e no futuro vai ter a mesma situação e vai fazer exatamente o mesmo. Vai aplicar, daquela vez lá atrás deu certo, certeza que agora vai dar certo também. E depois acontece
É quando acontece precisamente o contrário Sim. e as contas começam a desvalorizar, para não dizer quebrar na totalidade a conta. Eu fiquei aqui com uma curiosidade, Bruno, em que momento é que você sentiu que estava portanto, no mercado brasileiro, a trabalhar com o mercado brasileiro e deu o salto para... que seria o momento certo para dar o salto para o mercado internacional? O que é que o levou, na verdade, a dar esse avanço na sua carreira como trader? Porque eu faço esta questão também porque vejo ainda o trader brasileiro muito conectado com o mercado brasileiro. Aos poucos, sim, começam a transferir aqui para o mercado internacional, ainda assim vejo muito fechados, digamos assim, no mercado brasileiro. Fala um pouquinho aí Eu sobre a acho que o sua brasileiro ele tem um experiência. perfil de... Existem dois perfis brasileiros, na minha opinião. Tem o super emocionado, né? Que é o cara que acaba caindo em golpe, né? Que é o cara que se vislumbra por o lucro e tal. E o super restritivo de eu só vou fazer isso se eu tiver todas as respostas na minha cabeça respondidas sobre aquilo. Certo. Então, muito trader deixa de ir pro mercado internacional por causa do que eu tava falando antes. O cara, não, mas como é que eu vou pagar imposto disso? Ah, mas como é que é diferente do negócio que eu faço aqui na plataforma? Qual que é a plataforma que eu vou ter que baixar? Eu vou ter que aprender outra plataforma? Eu vou ter que... E o cara, muitas vezes, não testa como é que é operar no mercado internacional, porque o dia que ele testar, ele nunca mais volta a ficar 100% no mercado nacional, que foi o que aconteceu comigo, né? Voltando para a história. Como eu falei, tudo na minha vida teve uma escala, né? E aí, quando eu comecei a fazer day trade, você vai querendo cada vez ter mais oportunidades, porque, por exemplo, nem sempre eu operava muito mini índice, que é o mercado. É como se fosse o E-mini do Nasdaq. Certo, sim. O pessoal opera aqui no Brasil, só que no mercado sobre o Ibovespa. Eu operava muito mini índice, era o ativo que eu mais operava. E tinha ali para variar ali o mini dólar, né? Que é o Forex brasileiro. Certo, É operar certo. o dólar. E aí eles têm comportamentos diferentes, o mini índice. O mini índice ele tem um comportamento de índice, que depois que a gente vai para o mercado internacional, a gente até estou conversando com você hoje. Os índices eles têm um comportamento muito particular, né? Todos os índices. Específico, sim. Então, por isso que se o cara é especialista em índices, ele não vai gostar só do mini índice, ele vai gostar do Nasdaq, ele vai gostar do Dow Jones, ele vai gostar do DAX, entendeu? Porque eles têm comportamentos parecidos. Certo. Agora, se o cara é mais do Forex, né? Normalmente ele tem uma característica diferente. Óbvio, eu opero tudo. Mas se o cara tem preferência pelo Forex, né? Igual o cara que tem preferência pelo dólar no Brasil, tem gente no Brasil que opera dólar que não gosta de operar índice. Por quê? Porque ele tem preferência por operar moedas que tem uma outra característica, Certo. né? Porque tem ações dos bancos centrais e tal. Então, acaba que quando você tem acesso ao mercado internacional, você tem acesso a vários ativos com aquela característica que você gosta. Sem dúvida. Então, se eu só gostava mais do mini índice, por exemplo, do que operar dólar, quando eu fui pro mercado internacional, operar CFD e tudo mais, eu falava, cara, tem um mini índice, que aqui no Brasil tá super parado, mas às vezes eu olhava e o Nasdaq tava disparando, e eu tava ali, não, caramba, por que eu perdi essa oportunidade no Nasdaq? Ou seja, o mercado, no fundo, ficava mais limitado aqui ao mercado brasileiro e perdia começou a perceber que estava a perder oportunidades e o no mercado brasileiro internacional. ainda tem uma característica que ele tem um horário muito restrito ali. Ele abre, ele pregão, fecha. não é? O pregão. Ele abre, né? Às 9 horas ele abre, aí depois ele fecha, entendeu? Sim. E acabou, não tem mais nada pra você fazer. E não, você vai pro mercado de CFD, o Forex é muito mais dinâmico. Mercado 24 horas. Óbvio que você não vai operar. Detalhe, gente, você não vai operar 24... Esse é um dos maiores erros que eu não respondi anteriormente, que é operar num horário ruim. Porque por mais que os mercados sejam... Aí a gente traz a lógica do mercado, às vezes, brasileiro, que é um mercado que tem horário ali, pro mercado de Forex, por exemplo. E aí o cara acha que porque é 24 horas, ele vai abrir qualquer hora ali, 5h55 da tarde, aqui do Brasil, e vai meter uma ordem ali. E aí, muitas vezes eu recebo essas reclamações no meu canal. O cara, o spread estava muito alto, essa corretora tem spread alto. Eu falo, porque você operou 5 horas da tarde, né? Quase fechando ali o mercado. Quando perde a liquidez do mercado, precisamente. Então, eu acho que existem esses acúmulos de liquidez durante o dia, né? Esses melhores momentos. Eu gosto muito de operar abertura dos mercados. Pode ser abertura asiática, obviamente, cada abertura vai ter uma volatilidade diferente, mas e com um par diferente. Né? Então, por exemplo, no mercado asiático, vai ser bom ali para começar a operar o dólar ien, né? o Hang Seng, o índice Hang Seng.
Acho que eu tô me atropelando um pouco, a gente de repente vai falar disso mais à frente, mas só para Tranquilo. pra eu completar esse ponto aqui. E o mercado brasileiro, como tem esse horário muito certinho, e o cara recebe essa venda, às vezes, de o mercado 24 horas. O cara acha que qualquer hora ele vai abrir lá, vai ter oportunidade para ele. Não é isso. Os momentos que eu mais perdi dinheiro, isso eu posso falar de pessoal, né? Experiência própria. Experiência própria foi operar fora dos horários que eu me sinto confortável para operar. Porque eu tenho uma maneira particular de operar. Por exemplo, eu gosto de mercado que anda, né? Eu gosto de mercado que tem amplitude. Não importa se o mercado seja lateral, não importa se o mercado é tendência de alta ou tendência de baixa. Eu gosto de mercado que tem amplitude. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de mercado mais travadão, mais parado. Não é o meu perfil. Eu perco dinheiro nesses mercados. Né? O mercado que faz que eu costumo falar, o mercado que triangula, o mercado que ele vai perdendo volatilidade, é o mercado que eu perco dinheiro. O mercado que ele ganha volatilidade, seja virando uma tendência, seja uma lateralidade, não importa. Em algum momento eu vou conseguir ser lucrativo naquele mercado, do jeito que eu opero. Até porque acaba por encontrar mais oportunidades nesse tipo de mercado. Exatamente. Portanto... Mas, assim, não é uma questão de, só opera isso, só opera aquilo. Porque tem gente que vai gostar desse mercado mais paradinho, né? Tem gente que tem estratégia para isso. Sim, scalping asiático, exatamente. Por exemplo. Eu não gosto desse mercado travado, assim. Eu gosto de pegar início de tendências. Eu gosto ação, volatilidade. Exatamente. Eu também gosto do rompimento, breakout. Por isso que eu gosto das aberturas. Swing, é muito importante, sim. Então, não é que uma coisa seja certa e uma coisa seja errada. Mas se você gosta de um mercado mais lento, tem um horário para você. Se você gosta de um mercado mais agitado, com mais amplitude, tem um horário para você. Exatamente. E você tem que operar essa janela para o seu operacional. Cada qual tem de encontrar, digamos que, o momento que se adapte ao seu perfil enquanto trader. E faz todo sentido o que disse também em relação aos erros dos iniciantes ou de qualquer trader, em que operarem demasiado, claramente isso é um erro que só a experiência é que nos pode ajudar a corrigir essa situação. Quanto mais tempo tivermos fora do mercado, normalmente conseguimos ter operações mais limpas, tomar melhores decisões e, portanto, é um detalhe muito importante. Por vezes é importante saber conseguir aguentar estar fora do mercado 2 dias, 3 dias. Acontece comigo com algumas estratégias que eu trabalho também. Você estava conversando comigo hoje, eu estava conversando com o Nelson, gente, e ele me falou que ele tem alguns dias que ele não fica no mercado e ainda assim, um trader ultramente lucrativo aí, comprovadamente. Né? Sim, uma estratégia no ouro, curiosamente. Aquela que você opera alguns dias específicos, alguns dias específicos, exatamente, algumas semanas. Pode ficar uma semana, 2 semanas sem operar essa estratégia. E enfim, acaba por ser uma estratégia bem filtrada que traz resultados. Acho que trata ansiedade também, né? Que eu sou muito ansioso. Eu tenho, tem laudo, tá, gente? Eu sou ansioso, eu trato também, né? Eu sou muito ansioso. Então, eu acho que tem certos... O cara que é muito ansioso, ele precisa de um trade que dê essa trava nele. Exatamente. Senão ele vai, toda hora meter vai estar lá sempre aquele cara. Ele vai encontrar oportunidade a todo momento. E olha, por falar em traders ansiosos e também conectando aqui um pouquinho esta questão que estávamos a falar do mercado brasileiro, da forma como você foi indo para o mercado internacional, tenho aqui uma pergunta bastante curiosa para si, e que pode até ser um pouco polémica no bom sentido da palavra, porque acho que nos pode pôr aqui a pensar um pouquinho. Como é que o Bruno olha para o trader europeu, por exemplo? Qual é que acha que é mais emotivo? O trader brasileiro ou o trader europeu? Qual é a sua opinião? Eu tenho a minha resposta. Eu vou querer que você dê a sua também, porque você é um trader europeu. Com todo gosto, com todo gosto. Eu acho que o trader brasileiro, não é falando mal, tá, da minha gente, mas eu acho que o trader brasileiro é muito mais emocional. Eu falo por mim, tá? Porque a gente vive num país que já teve, sei lá, mais de 10 moedas. Entendeu? 90% da população endividada. E eu vi uma estatística recentemente que eu fiquei assustado. Tem mais gente apostando em cassino online no Brasil do que investindo na bolsa. É mais fácil. Jogo de azar. É mais fácil, tem mais acesso. E as pessoas têm medo de investir, às vezes, de fazer trade, mas não tem medo de jogar roleta. Não tem nada contra, tá? Eu só tô fazendo aqui uma comparação de por que a nossa mentalidade financeira é diferente da Europa, né? Porque vocês lá na Europa, vocês têm contato... Primeiro que vocês têm contato com vários países ali. No caso da União Europeia, né? Tudo, vocês têm contato com várias culturas, com várias línguas, com várias... Né? Vocês têm, obviamente, uma economia mais consolidada.
né, do que Mais a nossa, estável, exatamente. mais estável, né? No geral, sim. A taxa de juros né, mais baixa. Mais tudo baixa, isso. exatamente. O brasileiro, durante muitos anos, a própria poupança, né, para vocês, né, se vocês pensarem, né, a nível de... É óbvio que é uma coisa ruim, né? Na poupança você perde dinheiro, mas a própria poupança já dava ali pro cara 0,5% ao mês, entendeu? Isso às vezes é o que um trader lá fora busca fazer, né? 1% ao mês lá fora é um trader profissional busca fazer, né? Já é fantástico. E aqui no Brasil a gente bota na renda fixa que dá isso. Só que nossa moeda é um lixo. Exato. A estabilidade monetária é um pouquinho, sim. Então eu acho influencia que... bastante psicologicamente. Eu acho que a gente tem essa... Óbvio que nem tudo. Eu acho que às vezes eu vou entrar na coisa meio piegas, eu falar, é falta de educação financeira. Não, nem tudo é falta de educação financeira. Eu acho que o brasileiro, o latino, ele tem essa coisa mesmo mais emocional, a gente é mais emotivo. A gente toma decisões por impulso, mais emocionais mesmo. Não é só questão de conhecimento. Como eu falei no início, tem gente que aprende com o outro falando, tem gente que não aprende com o outro falando, tem gente que só vai aprender errando. Entendeu? Sem dúvida. E tem gente que não vai aprender nem errando. Sem dúvida. Vai bater sempre na mesma tecla. Então eu acho que por essa questão cultural, por a questão da localidade, por questão do próprio mercado, no Brasil, hoje em dia você tem uma bolsa centralizada, mas você já teve mais de uma bolsa centralizada, teve a Bolsa do Rio que quebrou. Então, pela nossa história financeira, eu acho que a gente acaba sendo mais emocional do que o trader europeu, não só pela parte cultural, a parte educacional, né? Acho que tem todo um... É um conjunto que faz vocês terem mais sangue frio, assim, na hora de operar. Mas eu não sei, você é o cara que tá do outro lado ali, como é que é isso? Olha, eu acho que o trading por si só tem digamos aqui, um poder diferenciador de mexer bastante com o emocional de qualquer pessoa, com qualquer passaporte, digamos assim, a nível mundial. Não interessa se é asiático, se é africano, se é europeu, se é americano, australiano. Portanto, acho que tem essa capacidade, o trading por si só, de psicologicamente mexer bastante com o psicológico, com o emocional, principalmente por aquilo que falámos há pouco, numa fase inicial. Curiosamente, há aqui um ponto em comum em que todos os traders, no primeiro dia, no segundo dia, ganham dinheiro. É uma coisa incrível. Porque estão a trabalhar sem stop loss, por sorte apanham uma posição a favor. O que é certo é que é uma realidade, isso acontece. É quando o cara tem aquela ideia de tipo, que todo trader já teve, né? Eu tô botando stop, tá pegando, eu não tô operando 100, tô ganhando dinheiro, então eu vou tirar o stop. Exato. É assim que funciona, exatamente. E depois é curioso que depois em algum momento percebe-se que até pode colocar o stop e com o stop começa a perder e depois volta a trabalhar sem stop ou a pôr um stop de, sei lá, de 1000 pontos, que nunca mais lá chega o preço. O que você acha dessas pessoas que defendem que tem? As pessoas que defendem essa operação sem stop. Tem profissional que defende a operação sem stop. Tem profissional que defende, mas em algum momento eles sabem travar a perda. Ok? Sim. Faz parte do plano. Podem abrir as posições sem stop loss, mas eles sabem que em algum momento, que está a chegar aqui a uma região que já não posso admitir isto. Ou seja, há um padrão. Há um stop loss diferenciado. Está incluso digamos, ali, né? Está incluído, exatamente. Há um plano por detrás e eles sabem exatamente quando é que devem sair do mercado ou reforçar ali a posição até eventualmente naquele mercado, fazer preço médio, por exemplo. Agora em algum momento vão ter que assumir a perda. Que é uma outra polêmica, o preço médio também, inevitável. Né? Sim, também. Que eu era super contra preço médio por causa da escola do Brasil que a gente tem de traders, né, de professores e tudo, que são analistas, então ensina aí o politicamente correto e tal. Então eu não fazia preço médio, até porque normalmente quando a gente faz preço médio por intuição, certo, que é aquele preço médio que o cara faz porque tem medo de perder dinheiro, e ele fala, não, vai voltar. Né? É o gambling, né? O martingale, quando o cara faz martingale, normalmente ele tá fazendo besteira. Mas existe uma forma consciente de você fazer preço médio. Né? E eu aprendi isso, né? Não foi sozinho, né? Um abraço aí pro Paulinho Lamana. Eu aprendi a fazer preço médio da forma consciente. Como é que é o preço médio da forma consciente? Por exemplo, na verdade é trabalhar com... É você aumentar o seu stop. Por exemplo, de vez de eu... Vamos supor que eu tome 1% de risco, certo? Costumo tomar 1% de risco. De vez de eu tomar aquele 1% de cara, eu vou tomar 0,5% para eu ter um range maior e para eu poder montar minha posição dentro desse range para que dê os mesmos 1%. Isso é muito inteligente, essa forma de estar no Entendeu? mercado. Só que, na verdade, eu tô aceitando que o mercado vá contra mim, certo, maior, para eu jogar mais lote. Ou seja, eu vou estar com mais lote, preço indo contra, vou melhorar o meu preço médio e ainda vou estar dentro dos 1%. Então, depois que eu comecei a aplicar, inclusive, essa metodologia,
eu fiquei mais consistente ainda. Faz sentido, faz todo sentido. Entendeu? Essa abordagem faz todo sentido. Que eu nem chamo de preço médio, eu chamo de fracionamento de lote. Em vez de eu entrar de uma vez, eu entro Em aos várias, poucos, entendeu? Sim. É. Faz várias operações, sim. Ao mesmo tempo Eu que também, pra também tenho frente essa abordagem. também... Em alguns momentos também tenho essa abordagem na gestão de risco. É interessante, é interessante. É bom que a gente vê quem opera mesmo, né? Porque a gente vai falando várias coisas que você fala, pô, isso eu faço também. E vai, exatamente. Eu falei, eu faço E vai também. existindo Você falou essa uma coisa conexão. ali da abertura, né? Que você presta atenção em padrões. E tem lá no meu canal do YouTube, pode ir lá pesquisar. Eu já até mostrei um indicador que eu criei pra mim, não foi pra vender nada, um indicador meu. Porque eu comecei a perceber padrões na abertura no mercado brasileiro. Ok. No final, quando eu estava operando no mercado brasileiro, porque eu quase não opero mais no mercado brasileiro, eu migrei 90% para o mercado internacional, porque eu posso fazer uma provocação aqui? Estás à vontade, Bruno. Mercado brasileiro não tem liquidez. Se compararmos então com o mercado internacional, claramente. Você que está operando aí com seu um contrato, 2 contratos, falando, tem sim. Tenta operar pesado pra você ver. Basta falarmos em ativos como o ouro, como o Nasdaq, Não tem como comparação, o DAX, né? S&P 500. Sim, exatamente. Inclusive, essas projeções que fazem no mercado brasileiro, é aí que você pega que tem um monte de mentiroso no mercado brasileiro, porque eles fazem umas projeções de ganho operando no mercado brasileiro, Ok. que, em tese, né, eu tenho uma opinião forte sobre isso, não teria como fazer do jeito que eles falam que eles estão fazendo, por causa da liquidez no mercado. Porque em algum momento o mercado brasileiro ele não tem tanta liquidez e as suas posições em algum momento iriam sim interferir de você entrar e você sair no mercado. Você ia ter um certo slippage ali, né? Sim. E você ia acabar interferindo no mercado. Inclusive, aconteceu. Eu falava isso, falava, não existe isso, o mercado tem liquidez. Teve uma menina um tempo atrás que Você tinha que é pequenino neste caso. Não, eu Aspas, sou... né? Gente, eu não tô falando de mim. Você, entre aspas. Eu não estou falando de mim, Estamos tá? a falar de um trader com posições teoricamente Sim, pequenas, mas eu não certo? tô falando de mim, não. Sim, não é do Bruno. Teve uma menina no Instagram, assim, que tem canal, igual tem e tal, que ela tinha um copy trading Ok. há um tempo atrás. E aí, no copy trading, né, tem uma galera que segue as mesmas posições que você. E aí, ela conseguiu fazer... Ela tomou um erro lá, que ela teve que estopar uma posição no dólar, Ok. num horário que não tava com tanta liquidez. E aí, todo mundo que seguia ela estopou junto. Isso mexeu o mercado, parecendo que o Banco Central tava intervindo. Incrível. Por quê? Porque o mercado não tem liquidez. Exato. Não tem liquidez, não, tem liquidez, mas a gente comparando com o mercado, você pegar um Nasdaq, por exemplo, para você mover sem querer para você ter alguma relevância ali no Nasdaq, com a sua posição de trader de varejo, nunca vai ter. São realidades completamente diferentes. Não tem. Realidades Agora, completamente no diferentes. Brasil, dependendo do tamanho do trader de varejo, tem gente grande operando. Não sou eu, tá, gente? Não me sequestra, não, porque não sou eu. Tem gente grande operando que pode sim ter a posição, interferir ali, até porque tem lote máximo para você abrir e tudo mais. Então tem certos... Quando o cara faz aquela projeção de, vou operar daqui, vou estar ganhando 1 milhão por dia, tal. Não tem como fazer no mercado brasileiro isso, operando do jeito que eles falam. Tem como, porque o banco faz, Claro. né? Os bancos fazem, Sim. mas o banco ele não opera igual a gente opera. O banco ele não chega lá, abre, bota o stop loss dele aqui, aí você vê lá 5 mil contratos de stop aqui, 5 mil de take aqui, 5 mil na entrada aqui. Não, ele vai abrindo e fechando contratos ao longo do dia. É robô que faz na maioria das vezes. Sim, claramente. É algorítmico ali para, né? Por isso tem ver o app que funciona, tudo isso. Porque é diferente a forma como os bancos tomam posição. Não é igual o trader de varejo. Então, para o trader de varejo, a liquidez do mercado é importante. Sem dúvida. Porque se você quiser ir escalando, algum dia, eu também tenho essas ambições, gente, algum dia tá operando grande o suficiente a ponto de que você vai ter interferência da liquidez do mercado, né, de entrar e sair com as suas posições, né? No mercado brasileiro, você teria que ter uma estratégia para conseguir fazer isso, né? Porque senão, realmente, tua ordem fica muito exposta ali, o mercado busca liquidez. Sem dúvida. E essa visão que eu tenho, né? Eu não sei se eu tô falando um monte de besteira aqui, isso faz sentido pra você. Sim, faz sentido. Tudo que eu tô falando é baseado na minha experiência. Neste caso, estava a dar a experiência do mercado brasileiro. Confesso que de alguma forma desconhecia essa falta de liquidez em alguns momentos. Sempre tive a ideia que o mercado brasileiro realmente também era bastante rico em termos de liquidez, mas obviamente comparando com o mercado internacional que move 3 trilhões de dólares americanos em média por dia, é uma realidade completamente distinta. Sim. Portanto, as oportunidades
estão ali, e temos que convidar então aqui os traders brasileiros aos poucos a irem para o mercado internacional. Acho que pelo menos devem ter essa experiência, testar e eles próprios tirarem as conclusões deles. Eu só queria terminar a questão que estávamos a falar também da parte emocional, concordo completamente consigo. Acrescento ainda que tem a ver também com o próprio perfil do brasileiro e do europeu. O brasileiro é uma pessoa mais emotiva na prática, não só na teoria, na prática, é uma pessoa mais emotiva, manifesta ali todas as emoções. Quando está contente, realmente demonstra que está contente. Quando tem um take profit, está super feliz. Quando tem um stop loss, fica triste, com raiva, vai culpar se calhar a plataforma, se calhar o broker. E os europeus, nesse sentido, também no que respeita a manifestarem aqui as nossas emoções, somos um pouquinho mais frios. Ficamos contentes, obviamente, quando ganhamos, demonstramos alguma emoção. Quando perdemos, se calhar engolimos em seco. Usa-se essa palavra aqui, engolir em seco. Uhum. Ficamos calados, não falamos com ninguém, ficamos na nossa. Acho que existem essas diferenças e leva-me a dizer também que o trader brasileiro acaba por ser aí também ligeiramente mais emotivo nessa vertente. Depois também há um dado muito curioso. Há mais traders brasileiros novos em termos de idade. A média de idades do trader brasileiro entrar no mercado é mais baixa do que a média do europeu entrar no mercado. Isso também é um sinónimo de, digamos, o trader europeu, quando já entra para o mercado, já tem um background com alguma experiência e acaba por ter ali uma maturidade ligeiramente diferente, se compararmos só com base na idade. E então acho que isso é um dado bastante curioso. Eu não sabia. Sim. E pronto, e neste caso, mas estamos também de acordo neste ponto, curiosamente. Sim. E assim, antes que fiquem com raiva de mim, eu não estou falando mal do mercado nacional, não estou cuspindo no prato que eu comi. Eu acho o mini índice sensacional. Não estou querendo dizer, gente, só para você me entender aqui, eu sei que vai ter gente comentando nesse ponto aqui, que eu falei que o mercado não tem liquidez comparado com o Nasdaq, né? Com o Forex. Né? Quanto movimenta o Forex por dia aí? É precisamente o valor que eu lhe disse há pouco, à volta de 3 trilhões em média por dia. Sim. De dólares? Dos dólares americanos. Não é de real. De reais. Pega aí quanto que movimenta a Bolsa Brasileira aí, o mini índice. Não tem como São comparar. realidades diferentes. São realidades diferentes. Sim. Não é que é ruim, né? Mas é que em algum momento você vai encontrar mais oportunidades para você conseguir tirar seus projetos. Né? Eu me considero ainda uma pessoa que está tirando projetos. Né? Eu sempre gosto de comparar o trading com a arte marcial. Que eu também sou... o cara fez tudo, né? Tem foto, entra no Instagram. eu gosto muito de arte marcial, sou fã do Bruce Lee, né? Fiz taekwondo e tudo. Eu vi alguns né? posts assim. E aí, eu sempre gosto de comparar o trading com você pegar uma faixa preta. Por quê? Depois que você tá ali habilitado, né, numa arte marcial, você consegue a faixa preta, não quer dizer que acabou. Eu ganhei a faixa preta, eu nunca mais vou treinar taekwondo, nunca mais vou treinar karatê, nunca mais vou treinar muay thai, nunca mais vou treinar jiu-jitsu. Não, é aí que começa. Isso é que era bom. Entendeu? É aí que começa. Aí a faixa preta quer dizer que você tem amplitude ali para você começar o caminho de verdade na arte. Você já entendeu, você tem as ferramentas, né? No trade eu acho que é a mesma coisa, né? A questão da consistência, essas coisas. Talvez esteja essa pergunta, não sei, falar sobre consistência, alguma coisa. Mas a questão da consistência no trading é a sua faixa preta, digamos assim. O momento que você achar que você encontrou a sua faixa preta, que é tipo, eu consigo ser regularmente lucrativo, beleza, você já sabe o que você está fazendo, você tem uma técnica que você desenvolveu, tá tudo ali, você confia naquilo, você tem o seu track record. É a sua faixa preta. Você conseguiu a faixa preta, mas não quer dizer que você nunca mais vai fechar negativo, não quer dizer que você vai ter anos péssimos, não quer dizer que você em algum momento vai se questionar, porque um faixa preta também passa por esses momentos. Um campeão do UFC também passa pelos momentos em que ele acha que, caramba, o que tá acontecendo comigo, né? A gente já vê aí reviravoltas direto na arte marcial, né? De grandes campeões, né? Que se preparam para uma luta como se fosse um desafiante.
Exatamente. Então eu acho que no trade tem essa questão. Consistência não é um lugar que você chega. Consistência é um estado. Entendeu? Exatamente, é uma forma de estar na vida. É um pouco como no futebol. Você estava a falar, eu estava-me a lembrar que nós temos um exemplo muito bom em Portugal, e há pouco eu disse que o trading realmente é uma atividade de alta performance, e o exemplo que nós temos em Portugal está relacionado com o futebol. Vocês conhecem o Cristiano Ronaldo? Sim. Ele trabalha constantemente, diariamente, sempre a alto nível, e portanto isso faz toda a diferença realmente para quem quiser estar aqui a trabalhar em alta performance, faz todo sentido. Gostei da sua ligação aí, Bruno. Eu sempre gosto de fazer essa analogia, assim. Eu acho que na nossa vida, analogias são coisas boas. Sim, eu gosto muito de pensar essas coisas assim, porque eu consumo muito esporte de luta, esporte de combate. Apesar de eu, né, gente, vocês estão vendo a minha carcassinha aqui, eu não sou, não sou... Mas eu gosto de assistir, né? E eu pratiquei muitos anos da minha vida também e tal, e eu gosto dessa filosofia que as artes marciais trazem. Que ela, inclusive, eu acho que a parte mais importante que a arte marcial traz não é só a preparação física, não é, o cara tá preparado para se defender. Eu acho que essa parte filosófica, de você entender derrota, de você entender como é que você faz para passar por cima de uma derrota, né? De você entender como é que você se prepara para um grande desafio. Sim, é muito importante. E eu acho que a vida de um trader talvez não seja para todo mundo, porque do trader, daquele cara que quer viver 100% de trade, ali, trade é para todo mundo. Se o cara quiser fazer ali como renda extra, trade é para todo mundo. Qualquer pessoa pode fazer trade. Sim. Só que o cara que quer, né, tem metas muito elevadas, muito altas, né? Aquele cara que quer realmente ter a vida transformada 100%, o cara vai ter que tratar o trade como um desafiante do UFC que é ganhar o cinturão, entendeu? Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Bruno, mudando aqui um bocadinho também agora aqui o tema, e também falando aqui um pouco na qualidade da parceria que temos da Trading Pit. Você já conhece a da Trading Pit, sei que tem bastante experiência também com mesa proprietária. Como é que você vê a mesa proprietária? Realmente está aqui para ajudar o trader? É uma oportunidade real? Esta questão é bastante interessante. Acredito que o Bruno nos pode trazer aqui uma perspectiva bem realista, com base na sua experiência e também com base na experiência dos seus seguidores. Então, eu acho que hoje as mesas proprietárias são a maior ferramenta que o trader de varejo, né, que sou eu no caso, né, o trader e também meus seguidores, né, o trader que não é um trader institucional, que não está dentro de um banco, de ter a oportunidade de começar tendo o mesmo respaldo que um trader, por exemplo, institucional teria. Porque o trader institucional, ele tem um capital por trás dele, ele se sente seguro por aquilo, né? Ele se sente seguro para executar tarefas, para executar o que ele está preparado para fazer ali, sem ficar tentando fazer besteira, né? Presepada. Então, as mesas proprietárias, elas trouxeram essa oportunidade. Né? Eu estava até conversando com você hoje que eu só comecei a olhar para o mercado de mesas proprietárias quando eu comecei a olhar para as mesas proprietárias internacionais. Porque sempre teve no Brasil mesas proprietárias, mas eu não dava muita atenção no início, por isso que eu preferia operar na minha conta pessoal só, falando de Brasil ainda. Porque as mesas do Brasil, você tinha que ser aprovada, você tinha que pagar a plataforma, você tinha que pagar uma série de coisas para você começar a operar, tinha um monte de restrição, o preço era extremamente elevado. Então, quando você botava no papel, você fala, cara, é mais barato eu operar, por que eu vou operar na mesa do cara? O ROI vai ser baixíssimo depois que eu passar. Claro. É extremamente ao contrário das mesas internacionais, né? Que é aquela conta. Por exemplo, eu pego uma conta de 50 mil, né? 50 mil dólares, um desafio de 50 mil dólares na Trading Pit, por exemplo. E aí, traduzindo para reais, eu vou gastar mais ou menos uns 1.500 e pouco, 1.600 reais. Se eu for aprovado e fizer, sei lá, 2% que seja, eu já tô sacando 5 mil reais. Exatamente. Já fiz 5 mil reais. Então, o meu ROI aí foi de quase 5 vezes o valor do meu investimento. Certo. Né? Quantos testes eu poderia... Então, é uma forma muito mais barata para quem está começando, principalmente, é uma forma muito mais barata que quando eu comecei não tinha. Se eu estivesse começando hoje, inclusive, né, sem sombra de dúvida, eu estaria começando direto por mesas proprietárias, porque vale muito mais do que muito curso por aí, porque é um aprendizado que você aprende ali na prática. A mesa proprietária, ela te impõe algumas regras, né? E no caso da Trading Pit, são regras mínimas ali, só para que
garanta a segurança da sua conta, a segurança da mesa que está te oferecendo aquele capital para você operar também, né? A pessoa tá te oferecendo dinheiro, ela não vai falar, faz aí o que tu quiser, não. Isso é óbvio, é óbvio. Mas essas regras acabam sendo boas quando são saudáveis, né? Quando não são extremamente restritivas. E no caso da Day Trade Pit não são. São regras básicas que todo trader deveria ter na sua conta pessoal. E muito importante, regras bem transparentes, todas lá no nosso website. Exatamente. Portanto, isso é muito importante. Eu aconselho sempre os traders a lerem as regras, a estudarem bem as regras antes de fazerem a aquisição de qualquer desafio. Isso realmente é muito importante porque é meio caminho andado para estarem em sintonia connosco e, portanto, nessas situações tem tudo para dar certo. E como eu falei, você passou num teste ali que você gastou... vamos supor que você não passou de primeira, você fez um outro teste, gastei 1.500, aí fez... Eu tô dando um exemplo da conta de 50 mil, tá, gente? Você pode começar com a conta de 5 mil. 5 mil ou 10 mil. Você vai mil. gastar, traduzindo aí para reais, 300 reais, 200 reais, para começar. E isso já vai te dar um resultado ali de 1.000, 2.000 já, entendeu? Você se seguindo ali, você vai pegando contas maiores depois. Tem vídeo, tem meu jabá, tem vídeo no canal que eu falo disso. Eu, por acaso também tenho aqui um pouco esse mesmo raciocínio. Quem me dera lá atrás, em 2016, quando eu comecei no trading, que já existissem mesas proprietárias. Seguramente iria poupar bastante tempo e essencialmente bastante capital, que é... Nós, como traders, no início gostávamos de ir para a mesa real, estamos a estudar e, ao mesmo tempo, aplicámos em mesa real, quer dizer, conta real, estamos a trabalhar, a estudar e estamos, ao mesmo tempo, a aplicar também ali o nosso conhecimento em contas reais e enfim, isso é um erro tremendo. E, claramente, vejo aqui vantagens muito, muito interessantes também nesta parte da questão da mesa proprietária. Podemos até trabalhar com um exemplo. Você estava a falar dos 50 mil, vou falar, por exemplo... No desafio de 10 mil. Sim. Um desafio de 10 mil dólares, neste momento o preço da aquisição está por 100 dólares. Ok. Uns 500 e poucos reais, assim, trazendo para cá, né? Sim, mas vamos aqui falar em dólares só para ter aqui a perspectiva. Ok, há muitos traders que dizem, e eu concordo de alguma forma também com esse raciocínio, ok, a conta é de 10 mil dólares, mas o drawdown é 10%, portanto é como se fosse uma conta de 1.000. Eu ao chegar aos 1.000... perco o desafio. Ok, tudo bem. Mas sabia que eu não concordo com essa... Já vou falar eu concordo até certo ponto. Porque se temos de facto temos... Sim, já podemos falar um bocadinho sobre isso, mas já aproveito para também deixar aqui a minha posição em relação a isso, porque se realmente temos uma estratégia que já vem desde lá atrás, desde 2019, 2020, conhecemos as métricas exatamente, sabemos o tipo de drawdown que nos pode trazer em algum momento... Eu também acredito que podemos considerar que essa conta, em vez de 1.000, no caso da conta de 10 mil, esse drawdown de 10%, podemos considerar ali um valor maior, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Claramente há estratégias que podem fazer isso. Ainda assim, vamos assumir os 10%, como muitos defendem, que também concordo com essa perspectiva, obviamente. Vamos assumir isso. Ok. Mesmo assim, então... Eu estou a investir 100 dólares para ter uma conta de 1.000. Mesmo que perca uma vez, posso investir mais 100 dólares para ter novamente essa conta de 1.000. Ou seja, com 100 dólares eu consigo chegar a 1.000 dólares. Sim, okay? Já é um retorno... Sim, é uma forma do trader alavancar... Isso sem colocar plano escalável que tem na mesa, uma série de outras coisas que a gente vai ganhando, né? Sim, depois há essa questão do plano escalável também, mas é uma forma, no fundo, de alavancar aqui... o potencial que o trader pode ter em termos de gestão de capital, porque sabemos que o nosso risco máximo, naquele momento em que adquirimos o desafio, vão ser os 100 dólares. Se por outro lado, pegamos em 1.000 dólares e depositamos numa corretora, nós não temos ali um stop loss que nos vai parar ao chegar aos 100 dólares. O mais provável é nós continuarmos a negociar. Sim. E principalmente numa fase inicial, o mais provável é perdermos os 1.000 dólares. Portanto, há esta comparação que é interessante de fazer, e eu mesmo já com estes 10 anos de experiência no mercado, mesmo para traders profissionais, vejo claramente aqui a mesa proprietária com grande vantagem. Eu posso ser suspeito por trabalhar na The Trading Pit, mas enquanto trader, eu estou a falar aqui enquanto trader, e realmente vejo essa vantagem. E sim, depois tem a questão do plano escalável também, no caso da Trading Pit, nós colocamos 25% de capital
sempre que um trader atinja 10% de lucro na sua conta e a conta tenha pelo menos 2 meses de atividade e tem também que realizar 2 saques, mas portanto em 10%, 2 saques até pode realizar muitos mais, portanto isso é tranquilo e portanto, assim, gostaria também de deixar esta parte aqui, ressalvar esta parte porque acho que é bastante interessante. Mas eu concordo com tudo que você falou. Basicamente tudo. Mas eu vou eu vou acrescentar mais uma coisa. Que eu acho que eu recebo muito essa pergunta, e eu já fui uma das pessoas que pensava assim. Mas existe uma lógica prática. Por exemplo, se você está operando, por exemplo, vamos supor que o cara opere direto no mercado futuro. Não estou nem falando de CFD. O cara opera direto lá no Nasdaq, né? Ou no mini índice aqui no Brasil, qualquer coisa assim. O cara opera direto com o dinheiro dele. E ele fala, ao invés de eu pegar uma conta de mesa proprietária, é muito mais fácil eu alavancar o talo da minha conta, que vai dar no mesmo. Mas não vai. Por quê? Vou te explicar por quê. Se eu tenho uma conta de $50 mil, eu tô botando esse exemplo de $50 mil, eu tenho uma conta de $50 mil, todas as minhas ordens vão ser abertas em cima de $50 mil. Certo. Com isso, né? Conforme vamos supor que eu vá perdendo, né? Eu tenho 7% ali para perder de uma etapa. Certo. Então eu vou perdendo. Vamos supor que eu consegui chegar ali, faltou 2% só. Falta 2% para você, né? Para eu perder. Ok. As minhas próximas ordens ainda vão ser abertas em cima daquele capital grande ali, próximo dos 50 mil. Certo. Então, eu não perdi força de alavancagem para voltar. Certo. Quando você está na sua conta sozinho, se você botou esse dinheiro, que seja o dinheiro que você ia perder ali, vamos supor, o cara, no caso dos 50 mil. 50 mil é a mesma coisa de eu ter 3.500 na minha conta. Vamos dar um exemplo. O cara botou 3.500 na conta dele. Conforme ele vai perdendo dinheiro, ele vai perdendo também a capacidade de alavancar, porque o capital, por mais que ele não tenha aquele capital inteiro que ele teria na conta de 50 mil, você tá me entendendo? Completamente. Então, a volta dele, então ele perdeu 3.500, foi para 2.000, né? Foi para 1.000, foi para 500. Para ele voltar agora, ele só tem os 500 para alavancar. Exatamente. Se ele tivesse numa conta de $50 mil, mesmo ele tendo esses 500 só para perder, as próximas ordens dele ainda estariam sendo abertas numa conta próxima a $50 mil. Certo. Então, a chance dele conseguir ir trabalhando aquilo e voltar em algum momento ainda existiria muito maior do que se fosse só o capital isolado ali que ele pode perder na conta dele e alavancando. Então, é essa visão que eu tenho, que eu tento trazer para as pessoas, que por mais que você tenha um limite para você perder, e você deveria ter na sua conta, né? Qualquer pessoa deveria ter um limite para você perder. Exato. Ainda mais numa empresa que não é uma caridade, é uma empresa que está cedendo um capital para traders que se comprovam lucrativos ali. Vencedores. É importante ter esse limite, mas ao mesmo tempo todas as suas ordens são abertas em cima daquele capital maior. Exatamente. Não é aberto em cima do que você pode perder. Exatamente. Entendeu? Então tem que entender que isso é diferente. E quem já alavancou conta pequena sabe que é diferente. Essa volta, quando você está perdendo, né, fica limitado numa conta que só teria o valor, né, que o cara fala, é a mesma coisa de eu botar o valor ali que eu tenho para perder numa conta e alavancar. Não é. Exatamente. Não é. Na prática não é, gente. Não tem nada a ver. Então, o ROI, o retorno que a gente tem sobre mesas proprietárias, não tem nada hoje parecido por um trader de varejo. Então, matematicamente, você pode acreditar no que você quiser acreditar, você pode ter objeção que você quiser ter, mas matematicamente não existe nada mais vantajoso nos matemáticos de ROI, de retorno, hoje, para um trader de varejo do que a mesa proprietária. Completamente de acordo. E simplificando um pouquinho o seu exemplo, é aquela questão de, vamos imaginar aqui, simplificar e colocar aqui um exemplo de uma conta de $1.000 que podemos ter num broker. Se começarmos a entrar ali num drawdown de, vamos dizer, de 50%, baixamos a conta de 1.000 para 500, estamos aqui com 50% de desvalorização. Muito trader, principalmente numa fase inicial, demora a entender que para ir outra vez para os 1.000, não tem que fazer 50%, tem de fazer 100%, Sim. Que é o dobro. Portanto, isso casa perfeitamente com aquilo que você acaba por dizer. E então, estamos de acordo neste ponto também em relação à questão da mesa proprietária. Acredito que realmente estão aqui para alavancar os traders
e claramente acho que é o momento certo para aproveitar, até porque cada vez as mesas proprietárias estão a ficar cada vez mais sofisticadas, estão a ser incorporados aqui mecanismos de inteligência artificial que, juntamente com a parte humana, acaba por fazer aqui também um excelente trabalho. Portanto, basta olhar para trás para 2020, 2021, ver como é que estavam as mesas proprietárias e como é que estão agora na atualidade. E em relação a operar em si no mercado, Bruno, robô ou trader discricionário? Qual é a sua posição em relação a este ponto? Eu suspeito, eu gosto muito do trade discricionário, mas não confunda trade discricionário com operar por intuição ou qualquer coisa do tipo. Boa. Eu costumo dizer que o trader discricionário, na verdade, eu falei uma série de coisas que eu estudei aqui para ter a base que eu tenho. Então é como se você conhecesse ali a base do tabuleiro de xadrez, as peças, os movimentos, né, as estratégias por trás. Se você pegar um livro de xadrez hoje, eu quero aprender xadrez. Você vai aprender o quê? Você vai aprender como é que funciona o jogo, o que cada peça faz. Aí, se você quiser um passo além, você vai pegar as jogadas existentes. Se você quiser um passo além, você vai estudar o que os outros os Game Masters escreveram de livro, de técnicas que eles têm, né? Mas depois disso, o que vem? Vem a sua personalidade em cima do tabuleiro. Em cima daquilo que você aprendeu, entendeu? Para você jogar. Sim. Aí entra a sua personalidade em cima daquilo, que é o que vai definir um cara que vai ser campeão de xadrez de um cara que só decorou regra. Entendeu? Então, acho que o trader discricionário, o trade que eu acredito, falando agora um pouco mais específico, todo mundo vai falar, tá falando que é trade discricionário, mas o que ele tá fazendo? Eu opero price action. O price action que eu opero, como eu falei, eu comecei na análise técnica clássica, eu carrego comigo toda essa parte da análise técnica clássica, de não usar tanto indicadores, tá? Okay. Eu não uso tanto indicadores, meu foco é gráfico limpo. Uso ali, se você já olhou meu gráfico, né, no meu canal, você vai ver que são médias móveis, basicamente, que eu acho que ajuda muito, média móvel. Uma questão, poderia estar sem média móvel? Poderia estar sem média móvel, uma questão, como eu falei, referencial ali, fica mais fácil de eu fazer a análise que eu preciso fazer com as médias móveis ali no meu gráfico. Mas poderia não ter, mas eu quero facilitar para mim, né? E aí, depois, quando eu estudei o Brooks, né, depois que eu acrescentei, eu fui tirando coisa da análise técnica tradicional, refinando um pouco, porque o price action do Brooks é muito legal, porque ele faz um pouco na contramão do que a gente vê por aí das pessoas que falam de price action. A gente vê, tipo assim, a maioria dos vídeos que tem no YouTube de price action é o cara ensinando, price action é suporte e resistência, linha de tendência, rompeu aqui tu compra, rompeu aqui tu vende, e o Al Brooks não fala nada disso. Okay. O Al Brooks, ele te ensina a pensar o mercado. Ele te ensina, existem padrões, obviamente, que você vai aprender esses padrões, mas existe um porquê esses padrões acontecerem, e você tem que racionalizar por que será as possíveis hipóteses que isso está acontecendo. Não é que você vai adivinhar, gente. Não é que eu vou adivinhar, o Goldman Sachs tá entrando aqui agora. Não tem como eu cravar isso. Certo. Mas é que eu tenho hipóteses, eu tenho probabilidades, essas probabilidades elas aumentam e diminuem, ou seja, eu tenho uma hipótese. Uma hipótese X que isso aqui vai acontecer. Certo. E eu vou analisando se o mercado ele vai colaborando com a minha hipótese ou não colaborando com a minha hipótese. Price action do Brooks é isso. Entendeu? Então, ele é extremamente adaptável aos mercados. Por exemplo, eu não opero SMC, né, ICT, eu não opero, mas eu conheço, já estudei coisas disso. Eu sei alguns pontos que eles gostam de olhar, que tá lá no meu gráfico que às vezes eu aproveito. E aí, caralho, então você tá trader de SMC, tá ganhando dinheiro com SMC e tá falando que não é trader. Não, por quê? O price action, que eu acredito, ele aceita isso. Porque, como eu disse, o price action é você racionalizar o preço. Certo. Entendeu? Surge-me aqui uma questão. E como você só aplica essas as estratégias que está aqui a falar, essas dicas que está aqui a falar, pontualmente, depois em algum momento não fica na dúvida se realmente foi bem aplicado ou não? Ou seja, o que eu quero dizer como é que eu metrifico isso? Exatamente. Essa é a questão correta. É porque, como o price action ele tem essa parte discricionária, mas o price action do Brooks ele define essas coisas também. Então, por exemplo, a gente divide o mercado por ciclos. Então, você tem ciclo de rompimento, ciclo de lateralidade, canais amplos, canais estreitos, TTR, que é a lateralidade estreita.
Então, basicamente, você sempre coloca o mercado dentro de alguma caixinha. Eu acho que o mercado está dentro dessa caixinha aqui, que é um mercado de rompimento, que tem certas características. Certo. Eu acho que o mercado está dentro dessa caixinha aqui, que é um mercado de canais amplos. Então, o mercado está dentro dessa caixinha com essas características. Ok. Tá? E aí, você começa, às vezes, muita gente tem essa questão de, eu gosto de operar só reversões, eu gosto de operar só canais amplos ou só canais estreitos. Então, tem gente que fica especialista em procurar só um tipo de perfil específico do mercado. E aí vem a questão da metrificação que você falou. Okay. Se o cara opera, a maioria das vezes, mercados que estão num ciclo de canal amplo, e ele está tendo bons resultados, a métrica dele está aí, né? Certo. Se eu começo a ver que operar canais amplos não está me trazendo resultado e eu começo a operar rompimentos. Rompimento, tá? Dentro da lógica do Walbrooks, dentro do price action, não é o mesmo rompimento que todo mundo acha. Não é aquele, tem um ponto aqui, passou, é romper. Não. Por isso que, inclusive, dentro da metodologia do Walbrooks, ele fala que 80% ou 70% dos rompimentos são falhos. Mas ele não está falando do ciclo de rompimento, porque o ciclo de rompimento, para ele, você vai entender isso. Sabe quando o mercado ele abre, ele faz uma abertura, em que a gente começa a ver candle em cima de candle, quase? Sim. A gente não vê candle lateralizando, um candle do lado do outro, candles sobrepostos, né? Eles são seguidos. Sim, sim. O mercado busca urgência. Esses mercados que têm urgência são os ciclos de rompimento. Que a chance da gente ter uma continuação de pelo menos alguns candles depois que a gente vê essa primeira pernada e todos os requisitos foram cumpridos ali é muito alta. Não muito alta, aí vem a questão da probabilidade para o Brooks também. A probabilidade não é o mercado fazer probabilidade alta de que o mercado vai subir. Não é que ele vai subir infinitamente. A probabilidade para ele é o seguinte: qual é a probabilidade do preço ir no meu alvo antes de ir no meu stop? Ok. Entendeu? Então, qual a probabilidade, se eu abrir uma ordem agora, do preço ir no meu alvo antes de ir no meu stop? Isso tem a ver com a força do mercado, com Exatamente. a própria força do mercado. Exatamente. Não é a probabilidade... Ele não está imaginando várias casas acima. Ele não está imaginando, a probabilidade agora é que o mercado vá daqui até a semana que vem subindo aqui em cima. Não. Exato. Qual que é a probabilidade do preço... Aí você vai ter a equação do trader, que a gente chama, né? Que é tipo assim, risco, retorno, probabilidade, né? Que é quanto que eu estou usando de risco, né? O retorno que eu estou esperando e a probabilidade, que é a parte mais difícil. Que a probabilidade vem no seu caso, por exemplo, você metrifica as coisas. Exato. Né? No caso do Walbrooks, né? Para quem estuda a metodologia, você tem os ciclos, né? Os ciclos e movimentos, e cada um desses ciclos tem uma questão de probabilidade, né? Tem os ciclos com mais urgência. Eles têm uma probabilidade maior de continuação do movimento. Os ciclos com menos urgência, eles têm pullbacks mais profundos. Certo. Né? Então, acaba que tanto o vendedor quanto o comprador pode ter lucro. Né? Você pega um canal amplo, você tem uma volta ali, o pullback, ele é um pouco profundo. Então, o vendedor está ganhando dinheiro. No ciclo de rompimento, só um lado, basicamente, era unilateral, só um lado, basicamente, está ganhando dinheiro. Né? E no ciclo de canal estreito, você tem ainda uma pessoa que faz um scalpzinho contra, mas normalmente tem um lado dominante. Okay. E nos ciclos laterais, a gente tem igualdade de força. Dá para você ganhar dinheiro. Os compradores e vendidos estão ganhando dinheiro parecido. Eles estão dominando de forma parecida. Por isso que o mercado não desequilibrou para nenhum lado. Então, sempre que você busca um mercado de desequilíbrio, você tende a ter, para aquele lado que está desequilibrando, uma probabilidade um pouco maior. Ok. E aí, a minha pergunta que qualquer pessoa faria, né? Mas qual que é essa probabilidade? Se você tem um track record, né? Se você tem uma estatística, um backtest, você vai ter esse mais exato. Uhum. Mas, pro Walbrooks, para quem está estudando a metodologia dele, estuda todos os conceitos que ele passou a vida dele inteira praticamente pesquisando, ele tem a regra do 40-60. Ok. Que é, normalmente, você vai estar dentro de 40 ou 60% de probabilidade. Ou seja, se você acha que essa operação é uma operação de mais baixa probabilidade, ou seja, uma operação de reversão, pro Walbrooks normalmente é uma operação de baixa probabilidade, no geral. Óbvio, você vai ficar especialista em reversões, em ponto tal, você vai ter uma probabilidade um pouco maior, mas vamos falar na média. Uhum. Na média, pro Walbrooks, operações de reversão são operações de baixa probabilidade. Então, elas estão mais próximas do 40%. E operações, por exemplo, de continuação de um rompimento, por exemplo, o preço fez um rompimento ali, com todas as características de um ciclo de rompimento, e eu tenho um scalpzinho para cima ali, digamos assim. E meu stop está lá no início do rompimento. Okay. Eu tenho
mais para os 60% disso acontecer. Ok. Isso é uma regra default para o cara que está estudando ali. Saber que normalmente ele vai estar para uma alta probabilidade 60, uma baixa probabilidade próxima de 40. Se ele estiver fazendo a coisa certa. Certo. Então já teria um norte para a pessoa começar. Sim, né? depois é uma questão de aplicar o rácio mais correto Para ele conseguir encher, para ele conseguir preencher uma das partes da equação do trader, que eu falei, que é risco, retorno e probabilidade. Exatamente. Que é o mais difícil de responder. Exatamente. E respondendo para você, eu como um trader já, né, que já opera há muitos anos, eu tenho o quê? Eu tenho o meu registro de trade, eu tenho o meu Muito histórico, meu relatório. Então, a minha métrica para eu saber se o que eu estou fazendo, né, tá dando certo, tá dando errado, eu tenho que fazer algum ajuste, são os meus relatórios de performance. Né? Não é o backtest, é o... Qual é o nome? É importantíssimo. Que tem o forward test, né? Como é que é? Você tem errado aqui o inglês. Tem um termo Sim. que me fugiu agora. Forward backtest. Isso, que é quando você faz o backtest Sim. baseado nos resultados que você já nos teve. resultados que você tem em real ou em conta Isso, demo. de Sim, conta sim. real. E o trader de price action ele tem muito mais essa métrica do que o backtest. O backtest a gente sempre vai fazer. Sem dúvida. Mas ele não é baseado, não é um trader quant. Tipo assim, é só estatística, eu vou seguir só estatística. Não, você sempre vai racionalizar o mercado. Certo. Você vai unir a estatística, se você faz o backtest, com a racionalização do mercado. Por exemplo, eu tenho uma estratégia de retorno à média móvel. Vou dar um exemplo. O cara tem umas... O que eu tô querendo falar é que o price action você pode aplicar para qualquer técnica. Vamos supor, você tem uma técnica de retorno à média móvel. Eu ensinei várias no meu canal. E aí você tem a técnica de bonitinha e tal. Dá para você metrificar isso. É simples de você metrificar se uma técnica de retorno à média móvel tá dando retorno ou não, ou se você tem que... Qual média você tem que botar para dar mais retorno, né? Você que é um trader quant sabe disso. O cara ajusta lá, bota o computador para fazer... No MetaTrader mesmo, fazer 1000 testes com a média de, sei lá, de 50. Aí se não tiver resultado, você joga as outras médias de 5 em 5 ou de 2 em 2 e vê qual resultado, qual média teria sido melhor para aquele resultado, qual stop. Tem como você buscar essa metrificação. Sim. Só que ainda assim, o que o price action, o que um trader de price action deveria fazer? Ele vai pegar essa técnica, que vai ser o gatilho para ele. Vai ser como se tivesse uma caixa de ferramentas. Certo. Então, dentro da minha caixa de ferramentas, eu tenho a estratégia de retorno à média móvel, que eu tenho o meu backtest nela. Agora, eu vou sempre racionalizar o mercado. Não vou só, bateu, vou entrar, bateu, vou entrar, bateu, vou entrar, bateu, vou entrar. Eu tenho a estratégia que eu estou esperando isso acontecer. Só que se eu vejo que eu estou operando contra um rompimento, que eu acabei de falar que é um ciclo de muita urgência, muita velocidade, e o mercado está desenvolvendo um ultra movimento forte contra mim, para que eu vou operar contra esse movimento? Se na lógica do price action eu sei que o mercado está extremamente desequilibrado e provavelmente ele vai continuar se desequilibrando até ele encontrar equilíbrio em alguma faixa, por que eu vou tentar apostar contra isso? Por que naquela vez eu não posso ficar de fora? Ora, exatamente. Entendeu? E esperar o mercado normalizar para aquele tipo de estratégia, já que aquele tipo de estratégia pede pullback mais lentos. Então o price action é isso, não é que você não vai usar a estratégia que você pode ter com backtest e tal, mas é todo um contexto que traz o trader uma visão mais ampla na hora de olhar o gráfico. Aí a pessoa que tá aqui, às vezes ela vai ficar super assustada vendo o que eu tô falando, porque ela fala, cara, como é que eu vou pensar em tudo isso na hora que eu tô operando? Você não pensa, porque você vê diariamente isso, você estuda diariamente isso, a ponto de que, sim, eu raciocino todas as coisas na hora que eu tô operando. Mas eu já faço isso há quanto tempo? Entendeu? É a diferença. Por isso que no meu canal tem o vídeo que eu falo do checklist. Quem tá começando, como é que o trader iniciante consegue usar, né, essa base do price action, dos ciclos, e ao mesmo tempo usar uma estratégia de base para ele ter o gatilho ali para entrar? Checklist. Exatamente. O Entendeu? tal plano. E é uma hora, exatamente, uma hora o checklist, essa operação tem isso, por exemplo, olha como é que eu trago uma operação simples de suporte e resistência para a lógica do price action, que eu acredito. Eu tenho lá um suporte, né? O cara marcou uma linha, que é o price action que o pessoal ensina aí. Bateu aqui várias vezes. Não é isso. Não é price action que eu estudo, não é isso. Mas bateu lá. E aí, o cara vai botar uma ordem de compra ali pro preço bater e ele ganhar. Eu já faria para ele uma provocação. Eu falaria, por que você não espera o preço chegar nesse ponto que você marcou, ver como ele reage a esse preço, esse ponto. Às vezes ele vai reagir, vai deixar claro para você que ele sentiu esse ponto. E aí você vai ter alguma vantagem em reagir naquele momento. Você já tinha o ponto,
por alguma razão, não importa para mim qual seja, pode ser SMC, pode ser o Parsec, pode ser porque simplesmente você viu o preço bater várias vezes ali, mas você já tinha esse ponto, agora você tem uma confirmação nesse ponto, e você tem o preço sentindo esse ponto e mostrando que ele não está com tanta velocidade ali. Então, você tem mais vantagem. E é isso que a gente busca no trade. Sempre a gente está buscando alguma vantagem. Fez sentido isso que eu te falei? É uma abordagem muito, muito sofisticada, Bruno. Deixa-me até curioso. Eu até quero lhe provocar e fazer uma provocação. Quero lhe perguntar e fazer aqui uma ligeira provocação. Essa estratégia dá para automatizar? porque acho que sim, acho que essa estratégia merece ser automatizada. Tem aí detalhes muito, muito interessantes. Não tenho dúvida que... a gente pode conversar depois. Exatamente. Tô precisando, cara. Tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, canal. Tô precisando exatamente. E olha, então eu respeito, obviamente, qualquer trader que faça as operações de forma manual e tenha essa abordagem, mas no meu caso, e o Bruno já sabe, eu sou um trader algoritmo a 100% e defendo essa metodologia a 100%, também aqui por diversos fatores, principalmente isso que estava a dizer agora. Hoje, por acaso, é um sábado, o mercado está aberto, o mercado de cripto, o mercado de Forex está fechado, mas vamos imaginar que estaríamos aqui a fazer este podcast a meio da semana. É precisamente essa tranquilidade que o trading algoritmo me traz, de permitir fazer outras coisas. Tenho confiança total nos robôs que eu desenvolvi, ao ponto de deixá-los uma semana, 2 semanas, 3 semanas sem qualquer tipo de intervenção. Então isso acho que é uma vantagem muito grande, precisamente para podermos diversificar com outros projetos relacionados com trading ou qualquer outro tipo de atividade. Então essa é a minha posição, se compararmos quais é que prefiro em relação a estes dois. E por outro lado também é precisamente a vantagem de saber que de forma sistemática o robô vai lá estar sempre que surge a oportunidade, nós vamos ter o resultado daquela operação. Eu acho que isso é muito interessante, porque por vezes o Bruno pode estar meio chateado lá em casa com a mulher, ou podemos deitar um dia mais tarde e no dia seguinte queremos operar o pregão, mas na verdade estamos cansados e não estamos com aquela disposição. Enfim, fatores externos ao trading em si que nos afetam depois no momento de operar. E o robô, neste caso, dá-nos precisamente essa garantia em que sabemos que ele vai lá estar sempre, mesmo... Podemos estar com um estado mental inapropriado para estar no mercado, mas temos confiança total no trabalho que fizemos quando estávamos com clareza, quando estávamos lúcidos, a trabalhar de forma correta no desenvolvimento daquela estratégia e daquele robô. E, portanto, essa é a minha posição, para além de outras vantagens também depois que me ajudam também na tomada de decisão, que é precisamente... ir buscar aqui uma base de dados que tenha uma relevância estatística significativa. Quanto mais o tempo passar, mais forte fica essa relevância e, enfim, acaba por depois ajudar aqui no processo de tomada de decisões. E também quantas mais estratégias tivermos ao barulho ali, tivermos ali a trabalhar em simultâneo, isso é muito interessante, porque vamos ter do género de um ranking em que uma estratégia hoje pode estar a funcionar melhor, mas daqui a 2 ou 3 meses essa estratégia não é deixar de funcionar, porque é muito difícil uma estratégia deixar de funcionar num curto período de tempo, quando estamos a falar de estratégias vencedoras, mas pode aparecer outra da mesma família, outra estratégia da mesma família. Às vezes você deve ter alguma estratégia que você guarda na gaveta também, né? Que você sabe que em algum momento vai voltar a ficar mais atrativa. Isso é que são surpresas agradáveis, quando às vezes desconectamos um pouquinho dos resultados das auditorias, de vermos como é que os robôs estão a desenvolver, porque estamos entretidos com outros trabalhos, enfim, e depois voltamos então a rever como é que está a performance das estratégias. É muito interessante essa parte, chegar a esse momento e ver uma estratégia nova que nem sequer esperávamos que ela poderia lá estar e estar a performar melhor do que aquelas que nós já gostávamos e que estavam em contas reais a performar bem. Isso são surpresas agradáveis quando isso acontece, realmente. Enfim, é um pouco esta a perspectiva e a abordagem que eu tenho em relação aos robôs, e para além de que depois também a parte da auditoria também é interessante, porque podemos tranquilamente num sábado de manhã com o mercado fechado, para não ter qualquer tipo de distração,
analisarmos com Você calma. usou um termo uma vez conversando comigo que eu achei super interessante. Inclusive, eu ia fazer um vídeo falando sobre isso, Sim, que deve fazer parte da sua rotina, mas que eu consegui incluir na minha essa palavra que você usou. Que você tem alguns períodos de laboratório, não foi isso que você falou? sim, exatamente. E eu achei isso incrível, Trabalhar cara. em laboratório Eu é achei mesmo isso isso. incrível, achei isso Laboratório incrível. é mesmo isso. É para... Sim, que você. É o momento que você tá testando. Não necessariamente aquilo tá rodando, você tá testando, mas aquilo vai te trazer. Aquele teste que você tá fazendo vai te trazer retorno. Né? Exatamente. Por vários meses. Então Isso. vale você gastar um tempo naquilo. Eu acho que o Bruno Isso sabe. pra qualquer coisa. Eu neste momento tenho contas demo que têm 5, 6 anos Sim. que estão rodando ainda. E eu faço isso no meu método de trade, que eu tava falando aí pra você, como eu sou um trader discricionário de price action, eu tô o tempo inteiro olhando o gráfico. Né? A minha esposa no outro dia falou comigo, vou virar um gráfico também, porque você tá olhando isso daí. Por quê? Quanto mais eu fico olhando, tenho um tempo livre, eu pego um gráfico de um ativo que eu gosto de operar, e eu fico buscando padrões dentro da leitura, que eu entendo, de price action, de tudo, porque eu entendo, eu defendo isso no canal, tem vários vídeos que eu falo sobre isso, que existem momentos, anos, meses, semanas, que você vai encontrar alguma coisa que está se repetindo. Uma vantagenzinha. Então, por exemplo, eu sou um trader que estou operando ali, meu price action, gosto de operar rompimentos, né? Então eu espero esses ciclos de rompimentos acontecerem para eu poder operar eles. Vamos dar um exemplo. Só que eu estou percebendo que o mercado tá fazendo que naquele mês o operar rompimentos não tá dando certo e o que tá dando certo é operar inversões, né? Spikes na abertura. Spike é aquele padrão em V, né? Esperando Certo. padrões em V aparecer na abertura. E isso acontece com uma grande frequência. Vamos dar um exemplo. Não quer dizer que isso vai acontecer a vida inteira, mas se isso acontece uma vez, duas, três, eu olhei no gráfico passado, eu vi que esse ano isso aconteceu uma sequência de alguns meses. Eu sou a favor de, quando você encontra uma coisa que se repete, você explorar aquilo até aquilo parar de funcionar. Então, isso está dentro do meu método hoje que eu faço para mim, né? E abordagem. Na minha abordagem, eu busco encontrar vantagens, utilizando o Price Action, né, a visão que eu tenho do mercado, eu busco encontrar vantagens temporárias também. Além do que eu faço, eu busco... Se eu encontro uma vantagem que está acontecendo aquele mês inteiro, e às vezes acontece, porque o mercado ele é um camaleão, ele está sempre mudando, mas ele é um camaleão muito repetitivo. Ele é um camaleão extremamente repetitivo. O mercado ele muda, mas às vezes ele segue o mês inteiro tendo uma coisa que, cara, se eu operasse o mês inteiro fazendo isso, eu ia ganhar dinheiro. Todo mundo já deve ter passado por isso. Sim. Por exemplo, faz sentido. A grande questão nesses momentos é saber exatamente quando deixarmos de seguir esse padrão. Exatamente. Essa é eu tinha uma... Por exemplo, eu usava muito VWAP. E aí eu parei de usar a VWAP, né, como ponto de referência ali, porque parou de funcionar para mim uma época. E aí eu comecei a perceber, alguns anos atrás, que a VWAP estava funcionando muito. Voltou a funcionar muito. Aí não eram dias que eu estava indo tão bem, quando eu percebi isso. Eu falei, cara, era só eu ter operado na VWAP. Exato. Caramba. E aí eu comecei a operar, percebi isso rápido, comecei a utilizar isso, mas eu sei que aquilo ia parar em algum momento. Entendeu? Sim. Então, quando parou de ficar interessante, alguns meses à frente, tipo assim, não tá mais aquilo que estava acontecendo com a VWAP, não tá acontecendo mais. Dane-se, eu tenho minha base, que é o Price Action, que são os padrões, são os gatilhos, são tudo que eu tenho. Mas se eu tiver alguma vantagem para explorar, eu vou sempre buscar. Então isso é uma coisa que eu falo no meu canal também, que eu tô sempre buscando essas vantagens, pelo que você falou, de forma diferente, a gente tá fazendo a mesma coisa. Exato. Entendeu? Eu tô sempre buscando essas vantagens, entendendo que existe a minha base, que é aquilo que eu opero no dia a dia, mas se tiver uma vantagem que eu percebi, mesmo que seja temporária, eu preciso explorar aquilo exaustivamente até aquilo parar de funcionar. Certo. Na verdade, devemos, como traders, ser autodidatas e estar constantemente a explorar, neste caso a melhorar as nossas estratégias e a descobrir coisas novas para integrar precisamente ou seja, para conseguirmos ter mais vantagem nessas estratégias. Isso é realmente muito importante e isto vai um pouco ao encontro do que falámos anteriormente, que realmente no dia-a-dia, mesmo atingindo a consistência, não podemos ficar por ali. Temos de estar sempre com novas abordagens, a olhar de forma diferente e a encontrar novos cenários que nos tragam valor aqui para as nossas estratégias. E também, Bruno, agora também aqui já um pouquinho em jeito de finalização e voltando também novamente aqui à da Trading Pit, você já trabalha connosco há mais de um ano,
nós realmente é isso que pretendemos, parcerias a longo prazo, com bastante durabilidade. E tenho uma pergunta para si, Bruno, em relação à The Trading Pit. Desde que começou a trabalhar connosco até ao momento, que evoluções é que tem sentido na nossa mesa proprietária? Cara, eu posso dizer pra vocês hoje, eu sempre falo isso, que eu nunca tive uma mesa com uma experiência tão imersiva, né, com um suporte tão, sabe, atencioso. Inclusive, eu estou aqui hoje, você já tive parceria com várias outras empresas, e você não viu eu num podcast com, com nenhuma outra empresa que eu trouxe no canal, né? Já fiz review de várias mesas, continuo às vezes trazendo lá no canal e tudo mais, mas vocês nunca viram essa proximidade aqui, entendeu? Então, e isso não é só comigo. Eu recebo o feedback da minha audiência, que eles estão sempre sendo bem recebidos, né? Como é uma indicação minha, eu tô botando meu rosto lá, e eles estão sendo bem recebidos. O Nelson entra em contato, às vezes pessoalmente. O Nelson, gente, é pessoa importante, entra em contato pessoalmente com, às vezes, Via WhatsApp. via WhatsApp com as pessoas do canal. De forma E personalizada. eu acho isso incrível, a forma Sim. como as pessoas são tratadas, a forma como eu sou tratado, e por isso que eu tenho essa parceria, por isso que eu mantenho a parceria. E como eu falo pra ele também, eu recebo propostas de parceria semanalmente, que eu recuso, vejo saindo em outros canais, ou seja, foram lá em mim, depois foram em outros, alguns aceitaram, e eu recuso semanalmente porque não é uma mesa que eu conheço, né? Não surgiu do nada. E eu prezo pela credibilidade que a minha audiência me dá. Eu sou muito satisfeito pelas coisas que eles têm me feito eu conquistar, e eu devo retribuir isso em forma de credibilidade. Então, eu só tô com vocês hoje porque eu acredito na credibilidade da The Trading Pit, eu vejo o avanço da mesa, vejo tudo que elas que vem trazendo, desafio novo, atendendo a necessidades que pedem, né? No início tinha aquele desafio Classic, que tinha Trade Drawdown, depois não, vamos quebrar o Trade Drawdown. Agora é Drawdown Static, que é o que o pessoal gosta. Ah, não tem mesa, não tem 200, não tem a mesa de, não tem o desafio de 200, vamos colocar o desafio de 200. Então é uma mesa que tá sempre escutando quem tá lá. E parece que tá vindo parece que vocês estão olhando nos comentários dos meus vídeos, do meu canal, entendeu? Então eu acho isso muito legal. Estamos mesmo. A gente E é isso. acompanha os comentários dos nossos parceiros. É um orgulho para nós, Bruno, ouvir estas palavras. O Bruno já me tinha dito isto à distância. Como sabem, as mesas proprietárias é um negócio online, 100% online, ainda que a gente tenha escritórios no Chipre e em Madrid. E o Bruno já me disse isto precisamente várias vezes, mas é um privilégio poder ouvir aqui em território brasileiro, Bruno, novamente. Isso tem outro impacto quando estas coisas são faladas presencialmente. Espero que realmente então a nossa parceria dure aqui por muitos anos. Estamos aqui para isso, e também é um privilégio realmente da nossa parte ter esta conexão muito próxima com vocês, tanto parceiros como traders. Como estava a dizer, nós entramos em contacto de forma individual e personalizada com qualquer trader que se registre na nossa plataforma. Portanto, podem ter ali um atendimento personalizado, qualquer tipo de suporte, enfim, dúvidas, estamos aqui para isso. Queremos realmente essa proximidade. Há pouco falei na questão da inteligência artificial, mas a parte humana vai estar sempre acima da inteligência artificial. E, portanto, é isso. Bruno, eu quero agradecer aqui a sua presença neste podcast. Se eventualmente quiser deixar uma mensagem final para os seus seguidores e eventualmente pessoas que venham assistir este podcast, esteja à vontade. Eu que agradeço o convite, agradeço essa parceria que tem possibilitado grandes coisas lá no canal, inclusive os vídeos de educação que eu gosto muito de fazer, ensinar uma coisa que eu gosto muito, né? Passar um pouquinho desse conhecimento que eu gosto tanto de estudar, gosto tanto de aplicar as coisas, descobri tanta coisa sozinho, né? Tive que passar por tanta coisa, então é muito legal passar isso filtrado, e eu gosto de falar, vocês perceberam? E vocês têm dado corda pra mim, né? Vocês estão falando, vai lá, cara, quer gravar um vídeo de educação, grava lá. Então, eu agradecer essa parceria, agradecer o meu público por estar sempre lá nos vídeos, fiéis, acreditando no meu trabalho, e por tudo que tem acontecido também. E é isso, pessoal. Se você não conhece meu canal ainda, é Hora de Valor. Eu falo sobre tudo relacionado ao mercado financeiro, trading, faço reviews de mesas também, né? A The Trading Pit é nossa parceira oficial, mas sempre que vocês pedem, a gente busca, desbrava aí esse universo, traz dicas sobre mesas.
E tem o Instagram que eu abri para falar com o pessoal do canal, que é o Bruno.hora de valor. Então, é isso. E eu posso acrescentar que o Bruno realmente tem uma audiência muito fiel. O pessoal que o segue, por experiência, eu posso realmente afirmar isso, porque já comprovei mais do que uma vez, portanto, parabéns por isso. É sinal que está a fazer um excelente trabalho e que realmente o seu trabalho tem autoridade. E então, muito sucesso no futuro, Bruno. Nós continuamos juntos, seguramente. Obrigado novamente, Bruno, por ter vindo de Cabo Frio até à Barra. Nós apreciamos isso realmente e ficamos por aqui hoje. Fiquem atentos, nos próximos dias haverá mais podcasts aqui em território brasileiro. Bem-aja para todos.